Sim, Salabim, meus amigos, está começando mais um Talk Show de Bolas. Bem, todos muito animados. Hoje foi difícil começar, né? A gente, né, fica brincando, falando besteira. É que fazia tempo que a gente não se reunia os três também ao mesmo tempo, hein, mano? Tô de volta! Eu não te apresentei ainda, mas não precisava Então gritar, ainda não tô de volta! Ainda não. Inclusive, antes de começar, Milani, patrocina nós, velho. A quantidade de groselha que a gente fala aqui, patrocinador perfeito, cara. Perfeito, velho. Perfeito. Não, eu quero Green Line, algum seguro de vida, seguro Green de saúde. Line, essa puta coisa de cientista, velho. É, velho. Ah, não, você não ficou doente, Prevent não. Senior. Prevent Senior. Ok. Não, essa não, que tava dando B.O. cloroquina, Dando essas B.O., coisas. dando B.O. Não. O Unimed faliu também, então esquece. A gente foi de vez, né? Já foi. É. Bom, aqui quem vos fala é Gabriel, sou apresentador preferido aqui toda segunda-feira às 7 da noite aqui com vocês. E aqui do meu lado esquerdo, anti-direito, ele que voltou, Miguelito. Aê! Tô de volta, família. Muito animado, cara. Muito bom estar de volta. E eu posso ficar uma semana fora. 2, 3, 4, 5, que o São Paulo não ganha do Corinthians em Itaquera de maneira alguma, né não, meu freguês? Ah, não, sim, o Renato Augusto, inclusive, que tá sendo cotado pra seleção de vôlei do Brasil, né? Achei bem legal o produção, levantamento. traz um balde aqui pro Chororô. Tá. Um balde aqui. Ah, mas Gabs, não reclama que é a única coisa que restou, velho. Porque a liderança ele já não pode falar mais. É verdade. Não, nem ele, nem ninguém da mesa. Calma. Como que é, mano? Sabadinho nós tá de volta lá. Ah, cala a boca, meu Deus. Tá de velho. volta lá, velho. Tá Aqui bom. do meu lado direito, anti-esquerdo, ele, Bolivão. Ah, família, olha só. Voltei aqui a escutar as groselhas que esse moleque fala, né? Incrível. Tava com saudades. Tava mesmo. É diferente gravar do seu lado. Eu não gosto de você muito, Gabs. Eu prefiro ficar do lado do convidado. Ok, é justo. Salve, família. Tava com saudade de vocês também. Olha só, voltamos à noite tranquilinho. Todo mundo junto, na paz, na sinceridade e na calmaria também. E bom, e hoje estamos com um convidado de peso e antes de anunciarmos esse convidado, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? Siga a gente em todas as nossas redes sociais, tá? As redes sociais vizinhas, não vou falar as redes sociais, fica tranquilo. Isso aí tá dá uma cagada Dá no um algoritmo. azedume, eu sei. Mas todas as nossas redes sociais vizinhas, a gente tá sempre bombando de conteúdo e também se inscreva no... Cortes Talk Show de Bolas. Exatamente, o nosso canal secundário, que todas as nossas entrevistas tem lá só os melhores momentos, tudo picotadinho pra vocês, beleza? Vamos anunciar esse rapaz, que Por foi favor. muito requisitado aqui. Muito requisitado. Recebeu vários convites e verdade. finalmente ele topou, né? Na base do ódio, a gente sequestrou ele, jogou ele dentro de uma van e trouxe ele pra cá. Ivan Drago! Palmas para este homem maravilhoso. De todos a Transamérica, o mais bem apessoado que sentou nesta bancada. até o Isso momento. sem dúvida. Não precisa nem pensar muito. Não que eles sejam feios, eles só erraram o planeta. Ok, O você nível tá da aí, bom. rapaziada é muito baixo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu realmente estava devendo essa visita. Recebi o convite diversas vezes, mas por conta da agenda estava um pouquinho complicado, mas hoje consegui cumprir e tô aqui pra gente bater um papo. Eu imagino, porque duas carreiras, né? O boxe e o jornalismo são duas coisas totalmente diferentes. A gente tinha que fazer as piadas, né? Não tem como. vamos soltar, Na verdade, solta aí, Bolívia. Soltar no comecinho já. Na verdade, eu sou uma espécie de Dolph Lundgren versão pocket. Ok, versão de bolso, né? Isso, pra quem não sabe, é o ator que interpretou o Ivan Drago no filme Rock Balboa 4. O soviético. E deu pra perceber que somos muito parecidos. Sim. Loiro, alto, olho azul, né? Lembra bastante. Ele é um pouquinho só mais alto que eu. Coisa pouca, mas é aquela bota plataforma, né? Isso. Como os caras me ajudaram hoje aqui, né? É verdade, O mano. calço. O suportezinho de cinema, né, velho? Eu já usei muitas vezes, eu me identifico, eu entendo a baixa estatura. Eu quase tô me sentindo no cabeleireiro quando a criança vai. Ou ele senta no carrinho ou numa cadeira um pouco mais alta para que o cabeleireiro possa fazer o trabalho. É basicamente como eu tô me sentindo hoje aqui. Se você for se sentir mais à vontade, a gente pode pedir um volante pra Eu não tô mentindo, não. Ô, Gabs, você também usufrui, né, velho? Eu já usufruí bastante, já desisti. Desistiu, né? Assumi que eu Assumiu. tenho 1 metro e um pelo, tipo, não É tem muito o que fazer. igual a calvície, é melhor assumir direto, né, É verdade, velho? é verdade. Você pode falar, Ivan, que você... Sabe aqueles lango-lango, que é aqueles boxeadores de botão, que eles ficam se Sim. batendo assim? Você pode falar que você é Sim. o Ivan Drago versão lango-lango, velho. Olha, se eu tivesse 1,80 m, seria perfeito. Tem que ter
defeito, né? Alguma Tem que ter coisa, defeito. né? Tem que equilibrar a balança. Exato, Exatamente. exato. Deus não dá asa à cobra. Claro, né? é verdade. Pô, Ivan, muito legal ter você aqui. A gente tá muito feliz. Eu que agradeço. Você é um cara, pô, fora de série, todo mundo fala muito bem de você. E, assim, todo mundo conhece, você é um cara que tá totalmente vinculado ao nome de São Paulo. Já faz bons anos que você é o setorista do São Paulo. Mas a gente queria saber de onde começou a sua carreira, de onde vem, quem é Ivan Drago, pra quem tá em casa, você poder se apresentar pra galera. Na verdade, a minha carreira, ela começou com um parceiro de infância, que é o Márcio Espímpolo, que acho que tá saindo da Jovem Pan nesse momento, acho que eu posso falar, não tem problema nenhum. E ele me abriu as portas no jornalismo esportivo. Na verdade, eu estava na faculdade fazendo jornalismo e não imaginava trabalhar com esporte. E ele já estava trabalhando no meio e me abriu as primeiras portas. Uma equipe de esportes que foi idealizada pelo Osmar Garrafa, que hoje trabalha na TV Gazeta. Ele começou esse projeto no rádio, na Rádio Trianon. Eu fiz parte desse projeto. Aí de lá fui com ele para a Gazeta, da Gazeta para a Capital. Aí, quando eu estava na Capital, fui chamado pela Rádio Record. E aí depois conheci o Éder na Rádio Record e ele me levou para a Rádio Transamérica e lá estou há 13 anos. Por aí. 13 anos. E agora também faço parte do Band Esportes também como comentarista. E a Transamérica, eu acho que é onde você acabou ficando mais conhecido, né? E você é setorista do São Paulo desde que você entrou na Transamérica? Não. Eu comecei como plantão esportivo, né? Eu já era repórter, mas na Rádio Transamérica eu comecei como plantão esportivo. Depois eu passei a fazer um pouquinho do Santos, aqui da capital mesmo, sem descer para a Baixada Santista. O pedágio tá caro, né? Sempre foi, sempre foi. E o Zupac era o setorista do São Paulo, Gustavo Zupac, que hoje trabalha na ESPN. Ele saiu, foi para a Rádio Globo e aí eu assumi o São Paulo em 2009. E lá estou até hoje. E se tornou referência, né? Quando você fala de São Paulo, pô, a gente sempre comenta, pô, tal pessoa vai no programa e tal. E não, bondade de vocês. Não, que pô, isso? que isso. Todos os São Paulinos que a gente conversa, pô, Ivan Drago, caralho, Ivan Drago. Pergunta não sei o que pra ele. Pergunta tal coisa, não sei o que. Porque, cara, não tem como. Vários jornalistas sempre postam informações e tal, só que tem clubes em específico que tem sempre um jornalista que, pô, a gente tem peso maior quando a informação vem dele. E quando fala de São Paulo, pô, se você falou, a gente já traz um peso diferente pra parada, né? A ideia é que você nunca vai antecipar tudo. Sim. E esse, na verdade, nunca foi o meu objetivo. O importante é você acertar. Sabe aquela parada de quando o cara falou, dificilmente vai dar errado? Sim. É uma parada que eu prezo bastante, entendeu? Então, hoje eu tô apurando menos, essa é a grande verdade, por várias questões, né? Eu tenho debatido, comentado mais, tenho me tornado comentarista, tenho deixado um pouquinho a reportagem de lado. Aí é uma ideia das empresas, né? Mas enfim, vira e mexe eu tô trazendo algumas informações, é importante, né? E a gente não consegue movimentar os debates sem informação, essa é a grande verdade. Claro. Sim, É o mais precioso, é o mais valioso no jornalismo esportivo. No jornalismo ensina. Sim. É o que dá o tchan na conversa, né? É, Porque lógico. você fala, você solta uma informação ali quente, pô, já muda Porque a conversa de achar, patamar. todo mundo acha. Sim. Agora, ter a informação é algo São outros 500. Dá privilegiado. ao papo, né, que tá tendo. Não, e mesmo com você indo como pro lado de comentarista, pô, ainda deve chegar informação pra você, ainda deve chegar coisa assim sim, pra a você. gente corre atrás também. Sim. Até porque eu acho que assim, a melhor análise ela vem carregada de informação, cara. Com certeza. Não, e, pô, você, tricolor, você é São Paulino. Sou São Paulino. Como que é pra você... porque, pô, quando eu comecei a trabalhar com futebol, você começa a ver as coisas com os outros olhos, machuca um pouco, sabe? Se te embrulha um pouco o estômago algumas situações. Você, quando começou a se envolver, e, pô, você tava no dia a dia ali do clube, vendo muita coisa de perto, e um período ruim do São Paulo. Como foi lidar com esse lado torcedor e o lado jornalista? Eu fui chamado muitas vezes de pé frio, até hoje, né? Sim. Porque peguei talvez o pior momento da história do clube. Mas, cara, essa parada nunca mexeu comigo, assim. Eu nunca deixei que o lado torcedor fosse maior que o exercício da minha profissão, sabe? Cara, o São Paulo não paga as minhas contas. E eu consigo separar muito bem as coisas. Então, eu faço o meu trabalho
e depois, quando eu não tenho mais nada a ver com aquilo, eu passo a torcer como qualquer outro. Mas hoje de uma forma bastante equilibrada, cara. Já fui mais Coração, torcedor, né? Mesmo. Hoje, assim, não consigo olhar mais para uma partida de futebol apenas para me divertir. Eu racionalizo tudo. Sim. Porque o futebol, ele é bastante complexo. Por mais que a gente ainda consiga observar muita gente tratando com uma certa... Leveza. Não é uma certa leveza, mas assim, é uma análise rasa, simplista, como se fosse algo muito fácil, né? Sim. E não é. É algo bastante complexo e eu não consigo, assim, olhar para a parada e falar, pô, é só fazer isso que dá certo. E ninguém tem a fórmula do sucesso. Nem o melhor jogador do mundo tem a fórmula do sucesso. Nem o melhor treinador do mundo tem a fórmula do sucesso. Porque senão o Messi já tinha ganhado uma Copa pela seleção argentina e o Guardiola ganharia todas as Champions. Sim. E eles não deixaram de ser gênios por conta disso. Então ninguém tem a fórmula do sucesso. E é uma parada muito coletiva. Sobretudo hoje que nós estamos falando da era mais competitiva do futebol mundial. Hoje a parada é coletiva. Sim. Total. E nessa pegada de você dividir o jornalista do torcedor, teve alguma notícia, alguma informação que você, porra, sentiu mal, assim, que você ficou, puta, que merda que tá acontecendo isso no clube? Cara, toda vez que você vai dar uma informação que você sabe que alguém vai sair prejudicado, por exemplo, sei lá, você vai falar de um cara que faltou ao treino, ele vai ficar puto com você. Foda-se, é do jogo. Mas você sabe que esse cara vai sofrer consequências com isso. Porque a partir do momento em que a parada se torna pública, as consequências são maiores. Só que se você fala a verdade, morreu o assunto, né? Sim. O problema é quando erra, né? É justamente o que você tava falando lá Pô, você sabe que o cara vai sofrer consequências por conta daquilo. É como se você estivesse dedando ele pra torcida, mas eu tô fazendo o meu papel, velho. E contra fatos no argumento. Claro. Se ele realmente não for, Claro. não tem o que fazer. Claro. A sua função é dar informação, né? O difícil é você trazer uma informação que depois vem que ela não é verdadeira. Sim. Aí você se fudeu. Já rolou com você? Desculpa, eu falo muito palavrão. Fica tranquilo. Graças a Deus, foda-se. Se não monetizar o vídeo, a gente passa a conta pra você. Fica tranquilo. Você faz o É do Pix. jogo. Não, aí vocês têm que passar a conta pra quem pediu pra que eu viesse aqui. Ok. Justo. Justo. racha, né? Abraço, É Tomás racha. Rafael. Justo. E conforme o tempo foi passando, foi ficando mais fácil você conseguir catalogar essas informações ou depende muito da diretoria que tá atuando no momento? Cara, é muito complicado isso, porque assim, as gestões mudam, os comandantes mudam, mas claro que muita gente vai te conhecendo ao longo do tempo, né? Então, mesmo quem tá fora da gestão, tá acompanhando ali quais são os jornalistas que falam do São Paulo, quais são aqueles que trabalham de uma maneira correta, que buscam a informação, que você vê que não erra, entendeu? Que trabalha, que tem credibilidade. Então, assim, aos poucos você vai conhecendo as pessoas, mas é um trabalho bem difícil, né? Porque as gestões mudam, os profissionais mudam e você vai ter que ir fazendo amizade. Não é amizade, né? Mas eu acho que é uma parada leal. Sim. Entendeu? O cara vai passar informação pra você desde que você trabalhe corretamente. Por que ele vai passar uma informação pra você? Claro que assim, tem muita coisa em jogo, então tudo precisa ser checado da melhor maneira possível. A fonte é uma pessoa que você confia muito, que não vai te passar pra trás, porque existem interesses. Eu vou passar uma informação pro Gabriel e de repente é do meu interesse, não é do interesse do clube, porque eu quero que uma pessoa caia. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Existem interesses pessoais, então você precisa tomar muito cuidado. E você só vai conseguir esse discernimento com experiência, trabalhando, entendendo e entendendo também o contexto do clube. Eu acho que isso é muito importante. Estar presente no clube, ser setorista, e eu falo isso assim, existem os setoristas, né, em todos os clubes, né? Sim. Esses caras, eles sabem demais. É difícil alguém saber mais sobre aquele clube que esses caras que vivenciam o clube quase que sempre. E você não precisa estar presente para conseguir tudo. Você vai ao treino, então quer dizer que eu consigo tudo só indo ao treino? Não.
setorista, ele conversa com vários departamentos, com várias pessoas. Então, ele entende o ambiente. E o ambiente interfere em todos os departamentos do clube. Eu acho que isso é fundamental para que você possa trabalhar direito. Não, foi muito bom ele falar mais ou menos como que funciona essa captação de informação, que pra mim, setorista, ia com aquele sobretudo, tá ligado? Meio bege, com um chapéuzinho assim, óculos escuro e bigodinho disfarçado. Ficou vindo atrás da porta. É o inspetor bugiganga, não existe nenhum. Você descreveu ele. Exatamente. Total. Assim, mano, Não que existe espião, nenhum, velho. não existe nenhum. E assim, leva tempo pra você conseguir fazer um trabalho assim de apuração, errar menos. No começo você vai errar, depois você passa a errar menos, você vai ganhando credibilidade, as pessoas vão confiando mais em você. É um trabalho formiguinha, né? Sim. Hoje, a gente estava conversando ali antes, toda essa questão muitos São Paulinos te acompanham, né? No Twitter, no Instagram. Os São Paulinos. Eu sou um péssimo gestor de mim mesmo. Eu teria que trabalhar muito mais no Instagram, o Twitter, enfim. Mas, Se alguma empresa quiser me ajudar... Aí, ó. Por favor, hein, galera. Fica no ar, Vamos fica no lá. ar, hein? Mas essa questão dos São Paulinos te acompanharem tanto, rola uma cobrança, às vezes, quando não tem uma informação, ou às vezes começa a ventilar qualquer coisa, já vão atrás de você. E aí, Ivan? Eu já recebi mais mensagens nesse sentido, não. Mas algumas informações, por exemplo, tem muita coisa que pipoca do nada, né? Sim. Porque assim, a ideia hoje é você conseguir likes, Exatamente. né? Se inscreva, Deixa seu like. isso, aceite as Fala pra essa notificações câmera aí e tal. Aquela parada toda. Então assim, pro cara conseguir views, pro cara conseguir likes, ele precisa chamar atenção de alguma forma. E tem uma galera que trabalha de uma maneira bastante desonesta. Acho que dá pra gente colocar dessa forma, né? Existe. Então, assim, surge lá, o São Paulo vai contratar. O São Paulo tá. É verdade que o São Paulo tá contratando fala um jogador aí que seria inviável pro São Paulo hoje, vai. Pô, O Lucas, Cavani. vai. O Lucas não é inviável. o Lucas, não, Olha lá. o Suárez, por exemplo. O São Paulo tá contratando o Suárez, sabe? Surge do nada uma parada e você tem que correr atrás porque, cara, da onde surgiu essa porra, né? E assim, aí você observa que nunca foi falado nada a respeito disso, mas alguém soltou isso numa tentativa de buscar likes, né? Sim, total. Paciência, é do jogo também. Isso já aconteceu, por exemplo, você tá dividindo uma bancada ali e tem aquele famoso jornalista mágico de festa infantil, adora tirar um coelho da cartola do nada, que você pegou assim e fala, meu Deus, o que ele tá falando, Aquele cara velho? assim, ó, Tipo... Eu vou dar informação, mas eu não vou falar quem foi que me passou. Tipo, Ibrahimovic no Corinthians, do nada, sabe? Sempre surge umas dessas. Depende do jornalista, né? Entre vocês já sabem, tipo, pô, esse aí gosta de inventar, então você já não leva muito peso. Tem jornalista assim que o cara passa uma informação, às vezes você nem precisa correr atrás, porque, putz, pra ele errar É mais é fácil. raríssimo, assim. Ele não ia soltar uma dessa pra jogar a credibilidade dele no lixo. Então você tem que começar a se coçar, porque aquilo deve ter muita procedência, entendeu? Já deve ter. É. Pelo histórico, né? Você já leva em consideração na Claro. hora. Os jornalistas com mais credibilidade, evidentemente que a gente presta atenção, né? Sim. Porque são caras que dificilmente vão errar. Eles não Sim. vão jogar tudo aquilo que eles construíram no lixo, entendeu? Embora algumas vezes você tem que arriscar, né? Sim. Tipo, Porque você Seedorf. recebe uma informação e às vezes o cara te passa uma informação tão absurda, você fala, puta que pariu, isso vai dar uma agitada. Mas Se eu será que é errar, real? se eu acertar, me leva pro céu. Se eu errar, me leva pro inferno. E agora? Aí você passa a apurar mais. Você passa a checar mais. Então você fala com 2, 3 pessoas. Não é fácil falar com as pessoas. Sim. Não é fácil que as pessoas te passem a informação de uma maneira muito simples. Pô, o Júlio Casares vai me atender e imediatamente vai me passar a informação. Júlio, é verdade que o São Paulo está contratando o Suárez? Sim, Ivanzinho. Inclusive, nós já estamos fazendo aqui todos os preparativos para recebê-lo. Isso não vai, né? acontecer. O cara não vai te atender. E outra, se ele estiver contratando, ele não vai. Tem cara que vai falar de uma maneira honesta. Puxa, você ficou sabendo? Não é possível. Tá, não vou mentir para você. Tá contratando. Mas tem cara que vai esconder. Cara, não tô sabendo de nada. Você tá me pegando de surpresa. E na verdade ele já tá com tudo pronto, entendeu? Sim. É justamente pra não poder vazar, porque o documento ainda não foi assinado, de repente pode acontecer alguma coisa e melar a parada. Por aí vai. Sim. A gente tava falando dessas questões de informações e tal. Eu queria saber de você, qual que foi uma que você deu, que você falou, puta, fiz merda. Tipo, puta, essa aí eu errei feio. Tipo o Seedorf no Corinthians.
Cara, eu acho que eu nunca cometi uma dessas, assim. Tipo, daquela que repercute negativamente depois, assim, nunca... Não, eu confesso que recentemente, quando eu ouvi sobre o Daniel Alves, eu me recusei. Falei, não é possível. Sobre ele vindo ou sobre a saída dele? Ele vindo, Ah, tá. né? Antes não A tivesse. primeira vez eu falei, não é possível. Por exemplo, eu não acreditei na pessoa que me passou, mas eu fiquei sabendo muito antes que o Wesley, lembra do volante do Palmeiras? Que ele ia Sim. acertar com o São Paulo. Sim. Eu avisei inclusive o Leandro, ele lembra dessa história. Falei, Leandro, cara, fiquei sabendo que o Wesley já tem tudo acertado, ele vai pro São Paulo. Puxa vida. E foi muito antes, assim... De anunciar. E assim, ele ainda tava no Palmeiras e tudo mais. Eu não banquei essa informação. Você não colocou... Não, eu não acreditei muito. Assim, Aí vai eu daquilo não que você consegui falou. apurar direito. E quem me passou não era uma pessoa que, assim, estava acostumada a me passar informação. Ou seja, eu sabia que ele me passando eu não ia errar. Foi, assim, meio que caiu no colo, eu não consegui checar da melhor maneira para poder passar aquilo para frente. Então eu resolvi não passar. Então eu perdi o furo de reportagem. Então tem essa também, né? O próprio contato, às vezes, ele tem que ganhar sua Eu confiança não também, ligo né? para isso. O importante é acertar a parada. Sim. Entendi. Mesmo que você deixe passar... Então, assim, eu acho que assim, a gente chama de barrigada, né? Assim, acho que barrigada, assim, não me lembra, assim, puta, assim, falaria assim com o maior prazer, porque todos nós já erramos um dia, mas eu acho que essa barrigada grande, assim, eu acho que eu nunca cometi, assim. Então, e o anúncio da sua carreira? Aquela informação, aquela notícia que você trouxe, assim, que repercutiu mais pra você? Cara, a queda do Juvenal Juvencio foi uma coisa que repercutiu bastante. Eu tive a ajuda de um parceiro meu. Me fugiu até o nome dele agora. Trabalha no Globoesporte.com. Em que eu o ajudei a apurar a troca do Pato pelo Jadson, que também movimentou demais a cidade de São sim. Paulo. E eu acho que essas foram, assim, aquelas que realmente repercutiram bastante. As outras, assim, claro, sempre causa um burburinho, mas assim, nada assim, puxa vida, Gigantesco. que baita bomba ele deu. Acho que Até porque nos últimos anos o São Paulo não teve uma bomba assim. acho que foi o Daniel Alves, né? Sim, foi a... Puta que pariu. Foi a última, Não, mas cara. você não tem saudade dele? Ah, vai cagar. O cara foi pro Eu Barcelona. vou fazer um depois. tantã aqui, ó. Não tem um tantã aqui, não? Daniel Alves foi uma das grandes decepções que eu tive no Futebol. No futebol, total. O Daniel Alves no São Paulo, eu acho que eu tinha uma expectativa muito grande por tudo que ele sempre falou, que é São Paulino, que o sonho dele sempre foi jogar no São Paulo. E, cara, é um cara que, pô, é uma maçã podre dentro do elenco cesto, ali. é. É um cara que realmente fez muita coisa negativa ali internamente pro clube. Deram o mundo na mão de um cara que, mano, não merecia. Não merecia. É um cara que destrata o clube até hoje com as coisas que ele fala. Eu discordo. Olha, Olha lá. só! Por que Não, que você eu discordo em partes. Ah, tá. Tá, ok. Eu acho que ele realmente, assim, ele se acha pra caramba, isso eu não discuto. Mas eu acho que ele trouxe muita coisa importante pro São Paulo. Naquele momento em que o São Paulo tava muito mal, quando você traz um Daniel Alves, que é o jogador mais vencedor da história do futebol, e que teve experiências incríveis na carreira que poucos profissionais tiveram, quando você traz um personagem como esse, você não está trazendo apenas um lateral direito ou um meio-campista. Você está trazendo um cara em que você vai espremer tudo aquilo que ele tem para oferecer. Sim, fato. Como mentalidade de futebol, né? Como um cara que conhece vários contextos diferentes, o que ele aprendeu lá fora que ele pode trazer para o São Paulo. Sim, fato. Em vários aspectos. Vários aspectos. E eu acho que ele conseguiu contribuir com várias situações. Quando a gente carrega uma expectativa muito grande, e eu falei isso quando ele foi contratado, o Daniel nunca foi o protagonista onde ele jogou. Só naquela Copa Ele América, sempre né? foi um coadjuvante importante. Sim, Até o sim. Messi reconhece isso. Sim. Ele sempre foi um coadjuvante importante. Ele chegaria para o São Paulo para ser o mesmo cara. Ele jamais chegaria para decidir as partidas. Ele nunca foi esse cara. E eu acho que o torcedor são paulino imaginou o Daniel um cara extremamente decisivo, com gols, assistências e por aí vai. É a mesma coisa que agora o Fernandinho voltando pro Atlético
Paranaense. Ele tem muito a oferecer. Demais, demais. Tudo aquilo que ele aprendeu na carreira, ele tem muita coisa a oferecer. Agora, você imaginar que o Fernandinho, com a idade que ele tá chegando pro Furacão, que talvez seja a mesma que o Daniel chegou pro São Paulo, entender que esse cara simplesmente vai resolver todos os problemas dentro de campo, cara, o problema tá na sua expectativa, não naquilo que ele entregou. Eu acho que ele poderia ter jogado mais. Sim. Mas quem conseguiu se desenvolver no São Paulo nos últimos anos a ponto de, pô, cara jogou pra caralho? Eu não acredito Foram poucos. Sim, é que eu não acredito exatamente que ele não tenha rendido dentro de campo. Porque o Daniel foi importante em vários momentos pro São Paulo. Né? Em várias situações ali, o Daniel, ele foi protagonista e tecnicamente falando, ditava o ritmo do jogo do São Paulo. Mas a questão, primeiro, o descompromisso que ele tinha com a instituição São Paulo. Quando ele, as falas que ele teve, por exemplo, quando ele foi pras Olimpíadas. Ou Isso eu não discuto. São várias questões internas ali. Tantan, Mas eu acho que Tantan, sabe? a partir do momento em que a direção não cumpre aquilo que é dela, no caso, Sim. que é obrigação dela, ela fica refém do atleta. Naquele momento em que o Daniel deixou o São Paulo para jogar a Olimpíada, eu bati muito nessa questão, porque você faz de tudo, você move o que você pode e o que você não pode para conseguir pagar esse jogador, e nos momentos mais importantes você não tem o atleta porque ele resolveu jogar pela seleção. Um deboche, é um esculacho total. Assim, não faz sentido algum. Peraí, então pra que eu preciso fazer tudo isso se eu não vou ter o cara? Sim. Mas isso acontece várias vezes no futebol brasileiro, sim, quando o cara é em convocado pra seleção, por exemplo. Eu pago esse cara o ano inteiro. Aí no momento decisivo o cara pega e vai jogar pela seleção e eu fico como? Um jogo Né? contra Então a assim, Coreia. isso só acontece aqui. Sim, É um sim. puto esculacho. São coisas que ninguém vai entender. CBF. Enfim. Só que naquele momento o São Paulo devia muita grana a ele. Então o São Paulo fica refém do atleta. Você não cumpre, então posso jogar pela seleção? O São Paulo ficou refém do atleta. Sim. Então ali foi um erro muito maior da direção do que do próprio atleta. Não, Daniel, tá tudo em dia, eu te pago em dia, pô, tá foda pra caralho cumprir com tudo isso aqui, meu, você vai ficar no São Paulo. Senão você rescinde essa merda, vai fazer o que você quiser da vida. Entendeu? Mas você vai ficar no São Paulo. Naquele momento, a direção tava de mãos atadas. Finge que eu jogo, finge que paga, que eu finge que joga. Tanto é que deu no que deu depois. Sim. O São Paulo vai continuar pagando aí durante um bom tempo. sim. Sempre que tem oportunidade, né? Ele, calado, é um poeta, né? Toda vez que tem um microfone, ele sempre faz questão de dar uma cutucada, né? Eu acho que, eu assim, não defendendo o atleta, mas eu não acho que ele ataque a instituição. Mas eu acho que ele ataca quem certas está no pessoas. comando. Quem tá no Sim. comando. Sim. Que é o justo. Não, sim, é o justo, mas se você quer atacar quem tá no comando... Cite nomes. Exatamente. Exatamente. Não Porque entendo. O que mancha hoje é a maneira que ele fala da instituição. Ele fala exato. São Paulo, Quando ele ele não fala fala São Casares. Paulo, ele tá generalizando, Sim, inclusive sim. torcida. Se ele tem problema Porque com... a torcida do São Paulo é São Paulo. Exato. Exato. E é o Exato. cara que falou de tantos amores, que era torcedor, que era não sei o quê. Não foi bem assim que aconteceu. Por exemplo, a gente recebeu o Dodô aqui. Aconteceu o que aconteceu no Botafogo. Por um erro do Botafogo, o Dodô Foi. teve que encerrar a carreira de uma maneira precoce. No momento que ele ainda tinha condições de jogar em alto nível e acabou aconteceu no que aconteceu. Só que ele sempre fala, o carinho pelo Botafogo permanece. O carinho pela instituição, pela torcida, por tudo. Ele saiu porque as pessoas que trabalhavam lá naquele momento não Sim, serviam o Denilson, a ele. por exemplo, o Denilson foi Sim. impedido de treinar no São Paulo, porra, pegou um puta ranço. Sim. Mas assim, ele deixa muito claro, ele não tem nenhum problema com a instituição, mas aqueles caras fuderam ele, Sim, entendeu? Assim, falta isso. Eu acho que Leco falta isso. e Rogério Ceni, Leco e Maurício Sempre vai Ramalho. ter, Leco sempre e- vai ter, sempre vai ter. Sim. Mas, Ivan, você falou daquela questão da expectativa. Você não acha que parte da culpa dessa expectativa gerada na torcida é da diretoria? Por, pô, apresentar o cara no Morumbi, fazer um super evento, dar a camisa 10 pro cara, Não e tem, tudo isso? tá no pacote. Tá no pacote. Tá no né? pacote. Salvo engano, claro. foi ele que pediu também. Ele não pediu queria a 10. jogar- Ele pediu a 10? Ele pediu a 10. Ele pediu a 10 queria jogar de porque meia também. porque ele queria voltar pra jogar no meio-campo. Ele já tava jogando em alguns momentos no PSG como meio-campista, né? Então assim, era uma campista pela direita. Né? Ele jogou mais centralizado. Era uma parada que ele queria. Aí veio o Fernando Diniz, que também teve muito da colaboração dele e tudo mais. Mas eu não acho que o São Paulo tenha errado em fazer tudo aquilo que ele fez para apresentar o Daniel Alves. Sim. Porque a partir do momento em que o jogador está à sua disposição, ele é
É tipo dinheiro. um ativo. É um ativo do clube. Sim. Então você precisa explorar isso da melhor maneira, né? Eu só acho que, às vezes, né, é que o São Paulo tá na fila, né? O São Paulo estava na fila, né? Porque ganhou no ano passado. O São Paulo estava na fila e, assim, o torcedor já não aguentava mais, assim, pô, comemorar a contratação, né? Sim. Quem é que vai entregar um título de verdade, né? Ninguém aguenta mais comemorar a contratação. Porque comemorar a contratação do Ganso, do Kaká, do Luiz Fabiano. E o São Paulo permaneceu na fila. Agora vem o Daniel Alves, antes veio o Lugano e por aí vai, né? E os caras... E assim, o São Paulo nos últimos anos, ele tornou-se um moedor. Todo mundo que cai ali não consegue se desenvolver ou foram pouquíssimos. E eu acho que isso falta... na hora do São Paulino refletir um pouco. Porque, assim, claro que você ama o clube. E eu acho justíssimo. Só que, cara, racionaliza um pouco. O clube não é perfeito e todo mundo que não conseguiu se desenvolver é pé de rato. Sim. O que acontece aí? Que os caras jogam muito num lugar e aí vem pro São Paulo e não consegue jogar. Alguma coisa tá acontecendo aí, irmão. Sim. Virou até a piada ainda na própria torcida. Saia do São Paulo e ganha o título. Porque é impressionante. O cara sai do São Paulo, ele dá certo. Então, o problema não era o Rodrigo Caio, o problema não era o Maicon, o problema não era o Jadson, Paulo o problema Miranda. não era o Cícero, Paulo Miranda era. entendeu? É Paulo Miranda. E por aí vai, o problema não era o Pato. Então, assim, Não, o Pato era também. Não, o Por Pato experiência jogou bem no São própria. Paulo. Por experiência própria, eu falo que o Pato era, assim. o Pato em 2014 jogou muito. Jogou muito bem no São quer Paulo. voltar pra 14 ou Pato, 15, eu não me Foi lembro 14. agora. Aquele quarteto maravilhoso que era o São... Puta, aquele São Paulo tinha que ter sido campeão brasileiro. Ah, mas era um São Paulo de Souza, de Michel Bastos no começo jogando muito, Exatamente. Kaká, Ganso, Luiz Fabiano, Allan Kardec e por Pato. aí vai, Era um entendeu? baita time. Era um baita time. Álvaro Jogou Pereira, Álvaro Pereira. Álvaro Pereira. Rogério Ceni. Rafael É, Tolói. Rogério Ceni. Foi um time que foi Era o aquele... Tolói? Tolói Era o zagueiro. Tolói. Tolói ainda tava, não tava? Era, não era? 2014? Eu não lembro a dupla de zaga. Foi- Eu foi- lembro que o Auro era o lateral direito, né? Nossa, era o lateral Mas eu não direito. lembro a dupla de zaga. Foi o time que jogou o primeiro jogo na Arena, né? Na Arena Corinthians. Foi aquele jogaço que foi 3-2 pro Corinthians. Que o Álvaro acho que é expulso. O Álvaro O Pereira? Álvaro Pereira é expulso, O né? Antônio Carlos. Não, Antônio Carlos não. Antônio Carlos já tinha saído nessa altura, eu acho. Não, o Antônio Carlos estava no São Paulo também. Bom, foi aquele Zagueiro, 3-2 que foi um jogaço. Inclusive eu tava lá. Olha É. que vez. Primeiro jogo, o primeiro majestoso na Arena Corinthians. E a gente não ganha na Arena Corinthians por quê? Você tem alguma teoria? Porque treme as pernas, porra. Não, na verdade, assim, se você reparar, nos últimos anos em que o São Paulo ficou na fila, o São Paulo não ganhou na Arena Corinthians, não ganhou no Allianz Parque e também não ganhava na Arena do Atlético Paranaense. Sim. Arena da A Baixada. Arena, a gente ficou muito Nunca tempo, foi um problema com a Arena Corinthians ou com a Neoquímica Arena. Nunca foi o problema é contra o Corinthians. Era um time que era aniquilado por todo mundo, Sim. né? Então a gente fala assim, poxa, que absurdo o São Paulo ter sido eliminado pelo Mirassol. Tem que tirar o Fernando Diniz e tem que tirar o Daniel Alves. Antes disso, o São Paulo foi eliminado pela Penapolense, pela Ponte Preta, Audax, e por aí vai. São Paulo colecionou humilhações nos últimos anos por conta da fila. A fila transformou o São Paulo nesse cacareco, né? E aí, assim, colecionou humilhações, colecionou eliminações, foi eliminado pra grande, pra pequeno, pra médio. E também não conseguiu vencer na casa dos rivais, porque era difícil fazer o time vencer. Sim. Entendeu? Então, assim, não era uma parada com... Agora, por exemplo, quase. Se não é o Cássio no último jogo, o tabu tinha sido quebrado. Por quê? Porque é um momento em que o São Paulo tá mais forte. Você vê que existe um trabalho mais bem elaborado, melhor executado, diferente do que aconteceu na temporada passada, né? Vários fatores fizeram com que o São Paulo declinasse muito no segundo semestre, mas enfim. Agora você vê uma parada mais consistente. Tirando a grande final contra o Palmeiras, que foi um vexame, o restante da temporada, 2022, pra mim, ele é acima da média. Acima do esperado. Eu não esperava um São Paulo dessa forma. Sim. E eu acho que é um São Paulo diferente. Que mostra ser um pouquinho mais competitivo. Tem mais aquela vontade, né? Aquele tesão. O time compete. Sim. Quer dizer, não competiu contra o Palmeiras na grande final.
Não, mas também foi um ponto fora da curva, né? O próprio jogo contra o Corinthians mostrou que o São Paulo ele é um time que tá mais bem organizado. Não, e vinha bem, o São Paulo voltou a ganhar clássicos, né? Isso é uma coisa que durante muito tempo a gente teve esse problema. Só perdeu 2 pra um time que é melhor que ele hoje, que é o Palmeiras. Sim, desde que... Não é, infelizmente não é mais demérito, né? Perder Palmeiras hoje é normal. Se você não entender isso, você vai ficar trocando tudo toda hora, porque você acha que você tem que vencer todos os jogos. E você não vai vencer todos os jogos. O que o São Paulino ficou fudido é o seguinte: você faz 2 jogos contra o Palmeiras, que é melhor que você, certo? Com praticamente os mesmos jogadores em campo. Sim. Praticamente. Você vai mudar uma ou outra peça, por exemplo, o Danilo não jogou o primeiro jogo da final, enfim. Mas são praticamente os mesmos jogadores. Você faz 2 jogos muito competitivos dentro da sua casa. O primeiro você perde por 1-0, mas você joga. Você empurra um adversário que é melhor que você pro campo de defesa. Mostrando pra todo mundo que, opa, eu tô perdendo, mas eu tô competindo. Eu tô correndo atrás. Sim. No segundo, você transforma aquele jogo num amasso e ninguém esperava aquilo. Opa, tá competindo. Sim. Você vence o Corinthians 2 vezes, você vence o Santos na Vila Belmiro. Opa, o time compete. Eu vou repetir essa palavra várias vezes, porque eu acho que esse é o sentido do futebol, você competir. Se você vai ganhar, se você vai perder, se você vai empatar, tudo isso é do jogo. Agora, você precisa competir. Sim. Vender caro. Se você tiver que sair derrotado, dane-se, mas você vai vender caro isso, né? Agora, muda a atmosfera, o São Paulo vai pro segundo jogo e ele não compete. Não acontece nada. Não acontece nada. Ele foi completamente humilhado, engolido, aniquilado. Assim, não teve assim... Em nenhum momento do jogo o São Paulo esteve próximo, ele conseguiu igualar. Ele não foi em nenhum momento melhor. Tampouco ele conseguiu igualar. Sim. Ele foi uma presa fácil do primeiro ao último minuto. Aquilo frustra o torcedor. Porque fala, porra, vocês acabaram de fazer 2 jogos competitivos contra os caras. Vocês foram pra casa dos caras e simplesmente... O que vocês fizeram aí? Promoveram uma das maiores humilhações da história do clube. Sim. Irreconhecível, cara. Eram os mesmos jogadores. Cara. Eu acho que tem um aspecto mental. Então, a impressão que dá, eu digo, já falei outras vezes, é que assim, no primeiro jogo, o Palmeiras, ele jogou o jogo e falou assim, ok, se eu perder o Campeonato Paulista, eu sou Campeonato Paulista, meu foco é X e Y. Só que quando começou a ter aquela comemoração antes de realmente ter acabado... O Hernanes. A gafe do Fernandes também. Acho que... pegou no ego não só do jogador, mas inclusive talvez até do Abel, sabe? Não, mas qualidade por qualidade a gente já sabia qual era discrepante. Quando você vê a entrevista hoje, depois de alguns jogadores do Palmeiras, eles falam que não viam esse domínio do São Paulo no primeiro jogo e eles tratam muito normal o jogo que eles fizeram contra o São Paulo. A questão é que o São Paulo não entrou em campo. A equipe do Palmeiras está sempre jogando em alto nível. E naquele primeiro jogo foi um jogo competitivo. O São Paulo marcou gols ali, mas no primeiro tempo o Palmeiras teve inúmeras oportunidades. Não foi um amasso do São Paulo. É que o São Paulo foi mais competente no primeiro jogo. Porque foi um jogo equilibrado. O problema é que no segundo jogo, o São Paulo simplesmente não jogou. E não dá pra não jogar, não dá pra não entrar em campo contra o Palmeiras. Os meninos do São Paulo, eu acho que foi o grande problema. Porque muitos ali não conseguiram desempenhar o papel. Você pega os personagens principais do São Paulo no Paulistão, são garotos. O Pablo Maia fez um baita campeonato. Não jogou nada na final. Nestor não jogou nada. Nestor muito menos. Igor Gomes muito Ninguém menos. conseguiu jogar. E esses jogadores foram os que levaram o São Paulo até lá daquele momento. Então você já joga uma bucha naquele momento. São garotos, são meninos. Pablo Maia jogou a copinha e depois virou titular do Rogério Ceni. Era um cara que vinha sendo importante no esquema tático. Pô, é uma final, na casa dos caras. Jogar no Morumbi lotado, todo mundo gritando o seu nome é uma coisa. Agora, se jogar na casa dos caras, dependendo do resultado ali pra ser campeão... Com todo mundo te xingando, com a pressão contrária, é outra coisa. Mano, em dezembro, o Pablo Maia tava em casa pensando na copinha, mano. Imagina isso, cara. Não, 3 meses depois o cara tá no então, eu não acho que é o mental da equipe do Palmeiras. Foi o mental da equipe do São Paulo. 3-1, Foi 3-1. Então, talvez, inclusive, isso talvez não tenha deixado os caras um pouco mais confortáveis, mesmo jogando lá no estádio do Palmeiras. Não, se você parar pra pensar, o agregado 5-3. Então. É um resultado até razoável entre Pareio, São Paulo e Palmeiras hoje. Sim. Você meter um 5-3 hoje, o Palmeiras é melhor. Poderia meter um 5-3, jogo competitivo, pá. Exatamente. Mas eu acho que ali teve um aspecto mental muito grande. O São Paulo não suportou a pressão ali. E assim, eu acho que essas coisas, elas fazem parte do amadurecimento. Frustra, o torcedor fica puto,
mas essas coisas calejam também. Sim. Então, assim, aos poucos, o São Paulo vai passando por dificuldades e vai passando por situações e todos eles vão criando casca. Por exemplo, vocês acham que o São Paulo sentiu na Arena Corinthians aí no último jogo? Não sentiu. Sim. Certo? Sim. Você vê alguns meninos, como o Diego, que foi muito mal contra o Palmeiras, faz uma baita partida contra o E Corinthians. pra jogando lá. muitos, o São Paulo chegava na Neoquímica Arena já tremendo. Sim. Entendeu? Não, foi talvez o primeiro jogo, e eu, como corintiano, falo isso, foi o primeiro jogo que quem tremeu foi o Corinthians. O primeiro tempo do Corinthians, o Corinthians bate cabeça. Se não é o Cássio ali, era um amasso. Pô, aquela lateral esquerda lá com o Mantuan lá marcando, o Reinaldo, pô, amassou o O Mantuan. Rogério cara. teve ali o seu momento ali no intervalo, a gente já discutiu isso diversas vezes, a gente não precisa perder tempo aqui, mas assim, o grande nome para que o tabu não fosse quebrado foi o Cássio. Sim. Ele foi. Ali ele foi o Não, personagem. tudo cara. bem, foi o Cássio, mas E um o errinho tabu de seria arbitragem quebrado. Não foi erro. Foi um O erro. tabu seria quebrado se não fosse a substituição do Rogério. Não acredito nisso. Nossa. Ainda a principal chance do segundo tempo foi a do Igor Gomes Sim. e o Cássio parou o Igor Gomes. Ah, mas o Igor Gomes foi mal também. Não, o Igor Gomes foi parado no Cássio, o Caleri foi parado no Cássio, o Alisson foi parado no Cássio, 3 bolas foram paradas no Cássio. Cássio foi o nome do jogo. No primeiro tempo. No primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Watson faz o gol, o Corinthians Sim. não cria mais nada, e o São Paulo tem a chance com o Igor Gomes. Sim. Ou seja, o Cássio para o ataque do São Paulo mais uma vez e garante o O nome resultado. do jogo ali, por exemplo, o melhor em campo da Globo. Não, eu não Cássio. discuto que o Rogério tenha feito pataquada. Sim. Eu não discuto isso. A gente pode discutir algumas coisas, eu não acho que ele tenha tido tanta interferência, mas ele teve. Sim. Mas o nome do clássico foi o Cássio, não foi o Sim, Rogério. Porque, sim. assim, por mais Sim, que não, o não, time- isso eu concordo. O time do São Paulo não produziu mais no segundo tempo, mas o Corinthians não teve chances, cara. O Jandrei não saiu na foto, cara. O São Paulo ia atrasou as linhas também. Ele Não, jogou de uma sim, maneira o São Paulo jogou mais defensiva. recuado, mas assim, tipo, se o São Paulo continua jogando em cima e o Corinthians faz o não gol era de nem- empate, não era nem a o Rogério questão- não cagou era nem a porque questão. não defendeu, entendeu? Não era nem a questão de jogar em cima, cara. Era a questão que, assim, pô, pode mudar a formação, mudar tudo que ele mudou. Se ele deixa o Reinaldo, cara, o Mantuan não joga bola no primeiro tempo. O Mantuan era melhor que tivesse sido expulso no primeiro tempo. Ó, Entendeu? vou Todo falar uma respeito ao parada Mantuan, pra sou vocês muito fã aqui, do ó. Mantuan. Vou falar uma parada pra vocês. Quem espelha é o Rogério, não é o Vitor Pereira. Porque quem estava acostumado a jogar com 3 zagueiros era o Corinthians e não o São Paulo. O São Paulo jogou pouquíssimas vezes com 3 zagueiros com o Rogério. Sim. Então ele espelha. Ele espelha. Não é espelhado. Ele espelha. Sim. No segundo tempo, o que ele poderia fazer? Eu discuto o time da hora de espelhar o Corinthians. Porque eu faria a mesma coisa. Não faz sentido você ter 5 atrás, sendo que você vai marcar 3. 2 vão sobrar. Não faz sentido isso. Então você encaixa com linha de 4. Uma questão matemática. Então, eu concordo com o Rogério. Talvez o time eu discuta. Por quê? Porque como ele tem o Léo como terceiro zagueiro, ele poderia avisar os caras, olha, se o Corinthians vier com linha de 4, a gente muda pra linha de 4 sem mudar os atletas. O Léo passa a Exatamente. ser o lateral esquerdo e a gente adianta o Reinaldo um pouquinho E o Mantuan e depois morria. a gente sente o jogo. Se a gente vê que o Reinaldo tá com dificuldade, a gente passa a pôr o Patrick, que já tá acostumado com aquela posição. Ah, mas você vai improvisar o Reinaldo? O corredor esquerdo é o mesmo. Exatamente. E ele vai deixar de fazer aquilo que hoje ele menos faz. Marcar. Sim. Reinaldo tem uma... Sim. A idade Ia chegou impedir o Mantuan e de ele é um subir. cara que sabe atacar. Então ele poderia ter feito isso, ele poderia ter esperado, mas não. Ele, pô, se o fato de eu ter espelhado me fez ter esse primeiro tempo, eu vou espelhar novamente e tal. Tanto é que o São Paulo demora pra voltar, a substituição no Corinthians acontece, é ali que o São Paulo muda. Ele já imagina, eles vão vir com linha de 4. Quando ele olha, opa, vai mudar pra linha de 4, o Gil não volta. Então volta. Vai, fulano. agora vai. Entra. E assim, Patrick, quando ele né? volta pra linha de 4, ele volta pedindo pra que o São Paulo fizesse exatamente tudo aquilo que ele vinha fazendo. Não era surpresa pra aqueles caras. Não era surpresa o Léo na esquerda, não era surpresa o Patrick adiantado na esquerda, não era surpresa o Rafinha na direita. Sim. Sim. Não era pra ter aquela queda técnica. Os caras entraram muito mal. Não é que ele inventou, porra, ele montou um time completamente diferente na segunda etapa e os caras nunca treinaram, nunca jogaram daquela forma, por isso foi uma tragédia. Opa, peraí, os caras estão cansados de fazer isso. Rapaziada, nós vamos fazer no segundo tempo tudo aquilo que a gente
Vinha fazendo. O diferente foi o primeiro tempo, não o segundo. Sim. E eles tiveram uma queda técnica assustadora. absurda. Assustadora. Não foi uma coisa só estratégica. Tem muito da individualidade dos caras também. Sim, concordo. Sim, de não conseguir reproduzir, Concordo. né? Claro, De- entendeu? Então a gente reduz a discussão ao Rogério. Sim, Porque ele tá no comando. Mas peraí. Não jogou bola. exato. Internamente, o... Você faz 2 jogos competitivos contra o Palmeiras. Depois você sofre um amasso. Até o treinador pensa, galera, Sim, é o que aconteceu, aconteceu, porra, velho? velho. Mas muita gente discutiu, por exemplo, quando o Rogério repetiu a mesma escalação nos 2 jogos contra o Palmeiras. Desculpa, eu vou usar essa parada aqui que eu preciso. Tranquilo. Muita gente discutiu, pô, o Rogério, pô, como ele escala esse tipo? Foi o mesmo que meteu 3. E tá todo mundo falando, pô, o Rogério fez cagada. E outra coisa, quando ele inicia com 3 zagueiros, ele inicia sem os 5. Ele inicia com os 3. Ele inicia com Igor, Vinícius e Reinaldo de um lado. Sim. Aí os 3 zagueiros, Diego, Arboleda e Léo. Sim. Rodrigo Nestor e Igor Gomes. Igor Gomes na primeira Sim, função, sim. sem o primeiro volante Quebrador. Ceifador ali. destruidor. E ele botou o time pra jogar, com o Alisson, com o Nestor, com o Caleri, com o Luciano. Ele só botou nego que tem trato com a bola. Ele não pôs ou o Luan ou o Pablo Maia, sei lá quem, Gabriel Neves, pra Não, e foi isso que não, quebrou o ele Corinthians. botou Foi isso que quebrou o São Corinthians. Paulo pra jogar. Sim. Não, então, é por isso que eu critico o Rogério nesse jogo, porque ele faz um primeiro tempo, assim, vamos analisar taticamente o treinador. Ele faz um primeiro tempo 10, pra não dizer 15, e ele faz um segundo tempo, na minha visão, 2, 3 O São Paulo fez a mesma coisa contra o Ceará. do jogo. Foi do o primeiro Rogério tempo. de novo que fez o time jogar completamente diferente na segunda etapa. Não, mas o São Paulo... foi o que você falou, a individualidade de cada jogador. Parece que, porra, o cara... Então, mas quem foi São o melhor Paulo jogador do primeiro tempo? Corinthians-São Paulo. Quem foi o melhor jogador do primeiro Cássio. tempo? Não, tudo bem, do São Paulo. Caleri. Não, Reinaldo. O É, um Reinaldo dos. amassou. É, um dos. O Reinaldo amassou o lado direito do Corinthians. O Corinthians tentava criar pelo lado direito, não conseguia. E o lado esquerdo era o Fábio Santos, que não subia, que era praticamente Sim, mais um estático. zagueiro. Então era quase uma linha de 4 ali do Corinthians com o Mantua subindo. Até por isso o Mantua jogou de lateral. Então, você tira o Reinaldo, você dá a possibilidade. Eu não me conformo dele ter tirado o Reinaldo. É claro, existem 3 nomes que se não tivessem lá, tinha sido um jogo diferente. Rogério Ceni, Cássio e Caleri. São os 3 nomes do clássico, na minha opinião. Tanto é que terminou o jogo, eu mandei mensagem no grupo, falei, porra, esse argentino joga demais, velho. Na segunda etapa, quem foi mantido na lateral direita do Corinthians? O Mantua. Quem que ele colocou pra tentar fazer com que o Mantua sofresse um pouquinho mais? Um cara que ataca mais que o Reinaldo. É o Patrick. É o Patrick. Teoricamente é mais agressivo do É que o mais Reinaldo. agressivo. Sim, só que aquela expressão, né? A melhor defesa é o ataque. A maneira que o Rogério encontrou de marcar o Mantua foi botar o Reinaldo pra cima. Então eu tava ouvindo lá na Globo, acho que não sei se é por Casagrande, alguns comentaristas lá falam, pô, a ideia do Corinthians era empurrar o Reinaldo pra trás com o Mantua, porque o Mantua é mais ofensivo, e quem fez isso foi o Reinaldo. O Reinaldo empurrou o Mantua pra trás. Sim. Então o Mantua, que não sabe marcar, jogou marcando. Na segunda etapa, o que ele faz? Ele deixa o Léo marcando o Adson, que era o ponteiro aberto pelo lado direito, e ele empurra um cara mais agudo pra deixar o Mantua lá sim, embaixo. sim, e não deu sim. certo. É porque o Patrick, exatamente. teoricamente, ele pisaria na área, quando a bola Ele tava não do deu, lado não direito. deu certo. O Patrick entrou mal. O Patrick não acompanha o Adson faz o gol. É, foda, cara. Internamente... Por isso que eu falo, é muito complexo pra você reduzir. dá, A gente tem, sim. assim, infelizmente a crônica, ela elege um vilão e um herói a cada rodada. Sim, Total. sim. Num futebol extremamente coletivo, cara. Hoje você não vai conseguir fazer nada sozinho. Sim. Hoje todo mundo ataca e todo mundo defende. O Caleri é bom não só porque ele faz gol, mas é porque ele cansa os zagueiros adversários. Ele é muito importante nesse sentido. Aquela bola que Ele não é meteu pro apenas um goleador. Claro que o sentido dele é fazer gols. Sim. Ele é o jogador terminal, ele é o centroavante. Mas, porra, ele faz causa uma parada. estresse. Ele faz muito mais coisa pelo time, entendeu? Você substituí-lo hoje é foda. Ignorância. Não, não tem todo como. respeito a quem substituiu o Caleri. Não, Porra, ele- se eu tivesse todo lá. clássico, em todo jogo Você vê o importante, ele Rony. aparece, pô. O Rony, cara, o Rony não é brilhante tecnicamente. Ele não é um cara de chegar na frente Sim. do goleiro e simplesmente dar um tapinha, tirar do goleiro. Não, ele é um cara que busca sempre a força pra estufar a rede. Ele não é um cara de muitos recursos técnicos. Mas, cara, e o resto que ele entrega? Taticamente, pra Cara, equipe, ele é um essencial. terror.
Ele empurra a defesa adversária para trás o tempo inteiro. Ele incomoda os zagueiros, ele incomoda a última linha, porque ele é rápido. Se você der espaço, ele sai na frente, você não pega mais. Então, para quem joga com linha alta, ele é um terror. Entendeu? Então, assim, tudo isso você precisa colocar na balança na hora de avaliar aquele atleta. Senão fica muito mais fácil você pegar os números. Bom, quantos gols tem o Rony? Ah, bom, até que não tem muito gol, não. Então vamos deixar botar de o Rafael lado. Navarro. Entendeu? Não rola desse jeito. Não rola. Entendi. Você tá falando agora nesse sentido da importância tática do Rony, do Caleri. Eu queria que a sua análise hoje, dentro da função que Igor Gomes tem no time do São Paulo. Porque muita gente questiona a titularidade do Igor Gomes e ele oscila entre boas e más partidas, só que ele é um grande coringa hoje do Rogério. Mas Joga quem que vai encerar aberto, o chão, joga né? com o primeiro volante. Casinho brasileiro. Não, o Rogério banca ele de tudo que é forma, cara. Não sai da equipe de jeito nenhum. Enceradeira. Exatamente. Cara, assim, eu acho que ele tem uma importância muito grande, assim, primeiro porque ele cresceu de produção, né? Sim. E assim, pra mim, ele é um meio-campista completo, porque ele consegue marcar, ele não é um grande destruidor, mas ele tem um bom trato com a bola, ele sabe lançar, ele sabe passar, ele sabe se posicionar, e ele faz várias funções. Eu acho que ele é fundamental pra equipe. Assim, a gente precisa entender quantos jogadores hoje do São Paulo estão pedindo passagem para que o Igor Gomes não jogue. Nenhum. Isso é o outro lado da moeda, né? Exatamente. Por que o Igor Gomes tem que jogar? Por que ele não tem que jogar? Ele tá fazendo várias coisas no time. Tem alguém que esteja fazendo melhor que ele porra, escalar o Igor Gomes hoje é uma puta de uma injustiça? Não é. Não é. Pra colocar alguém pra fazer alguma coisa além das responsas que ele tem por lá é complicado. Mas é que, poxa, a impressão que me dá é sempre que não engata, mas sabe? a questão Mas o que vocês eu vou esperam falando, do mano. Igor Gomes? É isso. Porque você pode ser. pensar, o Igor Gomes, você tinha o Souza que jogava muito, você tinha o Cícero que jogava bem, o Denilson que jogava bem, enfim. Talvez esse Aí seja o problema. é isso, porque hoje não tem. E o Igor Gomes, ele subiu, a expectativa é que ele fosse um camisa 10, um meio armador. Ele não é mais esse jogador dentro da equipe do Rogério Ceni. O Rodrigo Nestor, que subiu, por exemplo, como um volante, hoje o Rogério conta muito mais com o Nestor na armação do que o próprio Igor Gomes. O Igor Gomes é um cara que já jogou como lateral, é um cara que já jogou como primeiro volante contra o Corinthians, é um cara que joga de segundo volante. Quando é necessário num 4-4-2, ele acaba jogando como um meia aberto pela esquerda ou pela direita. O Rogério confia nele para fazer várias funções diferentes. Mas eu não imagino hoje o Rogério contando com ele para ser o cara que vai armar a jogada ou então para fazer gols. E era o que a torcida acho que esperava quando ele subiu. Quando o comparativo do Kaká, o Kaká é um meio armador. É o que meio foi armador. vendido pra todo mundo. Exato. Não, Só que Kaká. hoje acho que o Rogério recuperou o bom futebol dele, Dando uma recuadinha. sim, mudando ele de posição. Falando, vem cá, Perfeito. vamos correr. Volta pra marcar. Claro. Se você não consegue hoje fazer um passe que vai quebrar essa linha e deixar o atacante na cara do gol, dá qualidade de passe na saída de bola, entendeu? Só que é foda que boa parte da torcida ainda pega no pé do moleque. Foi expulso contra o Ceará? Foi burro, mas pô, vai vaiar o moleque de novo? Mas o São Paulino também pegou no pé do Sara. Sim, E o Sara sempre foi importante. eu sempre defendi o Sara aqui, ele sempre encheram meu saco por causa disso. Mas você sempre defendeu o Igor Gomes também, E irmão. assim, Tantos outros. cara, Igor Vinícius assim, Tantos cada um outros. tem uma função. Logo no começo, quando ele foi bastante criticado, ele jogava... São Paulo joga no 4-1-3-2. Ele jogava na linha de 3 pelo lado direito. Quando o São Paulo não tinha bola, 2 linhas de 4, certo? Ele preenchendo a segunda linha pelo lado direito. E por que ele era fundamental? Porque o seu lateral direito tem 36 anos. Ok. Então, se o lateral esquerdo é bom e sobe encontrando o ponta, eles fazem 1-2 pra cima do lateral que já é experiente, embora seja muito bom, Um abraço. Não pega e o corredor é deles. Sim. Então o Igor Gomes ele precisava fazer essa função. E se ninguém entender isso, o jogador é queimado, o treinador não tem peça de reposição, ele não tem mais o que fazer e ele começa a perder. Então, assim, essa é uma parada importante. As pessoas não gostam de discutir tática, é o famoso tactics. A estratégia hoje é um dos componentes mais importantes do jogo, não tem mais como a gente ignorar a parte tática.
Se você não tá afim de falar sobre 4-4-2 e entender as funções de cada atleta dentro de campo, velho, você só fode o time. Só fode. Não tem mais como fugir dessa parada. Roger Guedes. Ó, o futebol, ele caminhou até 2000 dessa forma. Antes, os jogadores decidiam a parada pelo poder intuitivo deles. Sim. Bastava uma organização mínima para levar essa bola lá na frente e com muito espaço e com jogadores mais talentosos, as coisas aconteciam. Não se falava tanto sobre o trabalho dos treinadores. Por quê? Porque a parada era decidida no poder intuitivo, na qualidade individual dos caras. Hoje não tem espaço, irmão. Então, se você não tiver um trabalho coletivo bem elaborado, você não machuca a defesa adversária. Para a individualidade aparecer hoje, ela precisa de um contexto, senão não vai. Então, hoje, a tática, a estratégia é muito importante. Por isso que hoje se fala muito mais sobre o trabalho dos treinadores. Sim. Porque é um jogo de xadrez. Do mesmo jeito que eu treino, do mesmo jeito que eu me preparo e do mesmo jeito que eu elaboro uma estratégia, do outro lado tem uma pessoa fazendo a mesma coisa. Do meu jeito, do mesmo jeito que eu, com alguém no meu cangote dizendo que eu tenho que vencer, que se eu não vencer eu vou cair, a pressão é grande, eu preciso conquistar. Lá do outro lado tem uma pessoa no cangote dos caras falando que eles precisam vencer. Entendeu? É a mesma coisa. Então, hoje é uma luta pela sobrevivência. E tem que falar bastante sobre a parte estratégica, porque ela é um componente muito importante, se não mais fundamental hoje do jogo. Não, total. Hoje em dia, foi o que você falou, a individualidade antes resolvia. Né? E tinha muito mais também. Sim, total. Eu acho que o treinador se tornou uma função tipo, essencial, sempre foi, mas sempre teve muito entregador de colete, né? E hoje em dia... É verdade, sempre teve muito entregador de colete. Antes a gente falava que era o lateral direito, o zagueiro, o zagueiro central, o quarto zagueiro, o lateral esquerdo, o primeiro volante, o segundo meia direita, o meia esquerda, o segundo atacante que era sempre um cara mais veloz e um atacante de área que era o centroavante, perfeito? Arroz com feijão. E no meio era um quadrado, os dois volantes, o meia direita e o meia esquerda. Hoje são duas linhas de 4, porque você precisa formar uma barreira para que os caras não consigam avançar. Pra tirar o espaço. Pra tirar totalmente o espaço dos caras. Olha o Real Madrid campeão da Champions. O que o Real Madrid fez na final da Champions? Tirou Por quê? o espaço. Porque hoje o jogo é extremamente físico. Sim. Sim. Não tem espaço. Os caras são muito rápidos. O jogo é muito intenso. E outra, tudo evoluiu. A bola evoluiu, o fardamento evoluiu, a fisiologia evoluiu, a medicina evoluiu, a preparação física evoluiu, as estruturas evoluíram. Cara, tudo evoluiu. Hoje o esporte é praticado de uma maneira muito diferente. Se a gente não entender isso e achar, no meu tempo, não existe mais essa parada. O seu tempo não existe mais. Não existe aquele cara. Porra, por que não joga com meia esquerda? Hoje é... Sim. O meio campista precisa fazer tudo, velho. Sim. Ele vai ter que ajudar a armar e vai ter que ajudar a marcar. Não existe mais aquele negócio do, pô, eu vou botar a mão na cintura. Ridículo o atacante voltar pra marcar. Não existe. Tipo, não mais existe. isso. Na Eu Europa concordo, eu acontece concordo. a mesma coisa. E todos os treinadores que chegam no Brasil falam a mesma coisa. São extremamente talentosos com os pés, mas não sabem trabalhar sem a bola. E é por isso que encontram muitas dificuldades de jogar na Europa. Sim, o Sim, Ganso foi um caso clássico que sempre falava, o Ganso é um camisa 10 dos anos 90, dos anos 80. O talento do Ganso Eu sou indiscutível. gansista. É incontestável, eu sou fãzão. Todos da bancada gostam Todos muito do gostam. Eu Ganso. sou gansista. Só É uma pena. Se ele não tivesse tido todas as cirurgias no joelho, ele tava jogando no Real Madrid. Ele era genial. Eu acho, cara. eu acho. Porque ele era genial. Sim. Ninguém tinha o talento dele, a cabeça dele, a elegância pra jogar. E na altura ele tinha a questão da marcação, ele voltava, ele É, corria. sim. Depois que ele se machucou... Depois são cirurgias no joelho. Essas e aí, limitações não tem- infelizmente, acabaram com ele. Mas você pega 2, 3 toques na bola que ele dá num jogo entre Fluminense e Flamengo, você Não, fala, ele é diferente. Quando o Gol do Diniz Cano. fala que ele é gênio, de fato ele é. Ele acha espaço onde ninguém acha. Sim. É um raciocínio lógico muito rápido, né, cara? Claro, sim. Mas É uma Ivan, pena, né? Que ele não tem a intensidade que hoje se exige no futebol. Exatamente. Você falou que, voltando um pouquinho agora no assunto, você tinha falado daquela questão que a fila fez o São Paulo se transformar no que é hoje. Mas eu fiquei com uma pergunta Um desde saco aquela de coisa. pancada, né? Até Sim, então. sim. Acho que depois Nem do me fale. Paulo. Agora tá nem melhorando um fale, pouquinho. nem fale. Agora tá melhorando um pouquinho. Mas, assim, se a fila causou isso, o que causou a fila? Porque 2008, São Paulo é campeão brasileiro, Sim. certo? Vendo de um campeonato brasileiro. Gestão, falta dela.
É. Isso é uma das coisas que também parou no tempo aqui no Brasil? Tudo parou no tempo. preparação. Aliás, você fala no geral ou no São Paulo? No geral. Não, acho que alguns clubes evoluíram e outros regrediram. São Paulo É que eu Parou no tempo. regrediu, São claro. Paulo parou, São Paulo tá parado. Você ouvir da diretoria do clube que o Refis, que sempre foi... Para quem não conhece, o Refis é o Centro de Reabilitação de Atletas do São Paulo. Preparação e reabilitação. Um departamento que sempre foi uma referência no mundo, porque os caras vinham da Europa para se tratar no São Paulo, e o São Paulo se aproveitou disso para conseguir jogadores, porque o cara ia lá se tratar, e aí, qual que é a sua situação? Ah, eu tava pensando em ficar aqui 6 meses no Brasil. Ah, então vem para cá, sabe? Então, Fica aqui 6 meses. aquele departamento era uma referência mundial. Você ouvir da direção que aquilo parou no tempo há pelo menos 20 anos é um deboche com o torcedor. Puta tapa na cara, né, Puta velho? tapa na cara. Puta tapa na cara. Uma falta de respeito. O que vocês fizeram esse tempo todo? E assim, vai falar que vocês fizeram tudo isso e o clube é conduzido por São Paulinos? Tá de É sacanagem. isso É um que é descompromisso muito Você faz grande. isso com a sua casa? Jamais, velho. Você faz isso com a sua empresa? Jamais, mano. E você vai falar que você gosta do clube, que você ama o clube? Sim. Se você trabalhasse lá dentro, então, porra. Não, mano, tá de sacanagem. Primeiro a cara. entrar, último a sair, velho. Não, total. Não tem dedicação, não tem compromisso nenhum. Aí Pô, aí assim fica muito fácil perceber por que o São Paulo entrou na fila. Sim. Não é nem com questão de compromisso, é mais você ver que eles estão mais tirando proveito pra imagem própria do que auxiliar o clube em qualquer É que maneira. eu acho que sabe? no Brasil, pô, você vê Real Madrid, você vê Barcelona, você vê times da Inglaterra, enfim. No Brasil existe uma coisa de que você ganhou, pronto, cara. Seu trabalho tá feito pelos próximos anos. Sim. Pô, cadê o Flamengo? E a gestão Cadê do... o Flamengo do Jorge Jesus, Não, que agora ganhou tô- tudo, agora que tô passou o escutando. carro em todo mundo? E aí, de repente, agora tá aí. A gestão Ganha um, ganha outro, perde um, perde outro. do São Paulo é o quê? É triênio também? Não, são 4 anos. São 3 anos, né? 3 anos também é 3 triênio anos. também. 3 então. anos sem reeleição. O Juvenal, assim, podem falar o que for, foi o melhor presidente que a gente teve, mas assim, a cagada também começou lá. Começou com ele Começou também. com ele. Fez muita coisa boa, mas... Ele deixou um legado de merda que ia estourar, e foi estourando, e foi estourando. As pessoas que eram da confiança dele são pessoas que colaboraram muito pro São Paulo chegar onde chegou. tentaram dar um golpe agora pra permanecer no poder também por muito mais tempo. Eu vejo boa parte da torcida do São Paulo adora, ama o Eu acho o Casares. seguinte, O Casares é um cara que Como não me se desce. blinda isso, sabe? Como que Cara, é um clube associativo. Essa é a primeira coisa. É um clube associativo, então não tem dono. Então você fica refém da parte política do clube. Sim. O que o São Paulo precisa fazer urgentemente é fazer com que o São Paulino participe do processo eleitoral, Sim. tá? Não dá para todos os torcedores participarem, mas aqueles que colocam dinheiro no clube precisam participar, sobretudo o sócio torcedor. Você pode distribuir pesos diferentes. Então, assim, o cara que é sócio do clube, né, que faz parte do clube social, tem um peso na votação. O cara que é sócio torcedor tem outro peso na votação. E talvez você abra para o torcedor comum que não participa, só vai no jogo, compra ingresso e tal. Sim. Quer ir Sei lá lá. votar. Sei lá. Quis ir lá votar. Tem um peso diferente. Mas esses caras precisam participar desse processo. Porque o São Paulo é do São Paulino. É um clube associativo. Sim. Não é daquele grupo político. Quem disse que aquele grupo político representa a coletividade? Quem disse que aquilo que eles propõem para o São Paulo representa grande parte daquilo que a torcida quer? Não representa. Ali é um grande jogo. O São Paulo parece uma House of Cards. A grande verdade é que o Conselho do São Paulo hoje não tem credibilidade. O São Paulino não se sente representado pelo Conselho. Sim. Então, o São Paulino precisa participar de tudo aquilo que envolve o São Paulo. Porque o clube é dele, é da coletividade. Não é daquele grupo político. Eu acho que não só o São Paulo, mas muitos clubes do Brasil E precisam assim, disso, é um cara. clube muito antidemocrático. Muito antidemocrático. Pra caralho. Entendeu? Não à Conservador. toa, o Casares quase conseguiu dar o Porque golpe. assim, existem vários interesses dentro do clube. O cara que só se interessa pelo clube social, ele não tá muito interessado pelo futebol. Então ele quer um cara que vá lá e seja um cara mais presente e colocando situações para a família dele no clube social. Tem outros que só querem saber do futebol.
E quem disse que essa gente sabe conduzir alguma coisa profissional num departamento que precisa ser extremamente profissional? Sim. Entendeu? Não dá pro cara que simplesmente é um advogado entender que ele vai conseguir gerir um departamento onde, cara, você precisa da excelência. Hoje não dá mais assim, vamos treinar aqui de uma maneira meia boca. Hoje você precisa da excelência. É do cara que consegue entender daquilo, assim, como um especialista. Então, assim, eu acho que essas amarras políticas fazem com que os clubes não consigam se desenvolver. E, assim, o São Paulo está muito endividado. A saúde financeira do clube é delicadíssima, né? É um clube que está na UTI, respirando por aparelhos. Se ninguém brecar, não vai sair do lugar. E o futebol não tem segredo. Se você tem dinheiro, não é que o dinheiro vai conquistar absolutamente tudo, mas ele vai facilitar muita coisa para você, porque você vai ter dinheiro para poder investir, você vai contratar os melhores profissionais, você vai ter à disposição os melhores, né? A tendência é que você forme os melhores grupos, automaticamente você passa a disputar os campeonatos mais relevantes do calendário. Sim. Não tem segredo. Sim. Não tem segredo. Entendeu? Você pode com pouco recurso, com um trabalho bem elaborado e executado, aparecer, né? Como o Atlético Paranaense, por exemplo, que não tem o poder de investimento do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo. Aos poucos. Tem foi aparecido nos últimos anos como um clube que, eu tô Ganhando aqui para títulos. competir. Sim, Exatamente. E outros clubes emergentes do futebol brasileiro mostram que, assim, com pouco recurso dá para Fortaleza. fazer, entendeu? Só que um clube que tem um poder de arrecadação como o São Paulo, sabe? Ficar sem pagar atleta é uma vergonha. É um absurdo. O Atlético Paranaense ainda conseguiu prover outros jogadores aí. Deu o Nicão pro São Paulo, Pablo, né? Que ajudaram bastante nessa Thiago campanha. Nunes. Thiago Nunes foi uma Eles se, importante. eles se vingam da Goberto em parcelas, entendeu? Eles vão mandando... Mas isso é outra Olha coisa. só, o Pablo, quando ele foi comprado pelo São Paulo, era uma briga entre São Paulo e Flamengo. Sim, Multiverso ou multiverso. então. Lembra do multiverso. Era o Gabigol que entrou depois nessa Era conversa. Pablo no Flamengo, o Gabigol no Corinthians. Era isso. E no final E deu é- no que deu, cara. Deu merda pra todo mundo. A contratação mais cara da história do São Paulo é o Pablo. E que não tá conseguindo ainda se acertar lá no Atlético Paranaense. Agora inclusive. faz os golzinhos dele lá e tal, mas assim, é um jogador extremamente limitado, não é um jogador pra ser o no camisa 9 do São Paulo, muito menos o jogador mais caro da história do clube. Sabe, eles são. Você pega as cifras, tudo bem, as cifras no futebol mudaram bastante, né? Hoje em dia qualquer pé de rato já é um pouco mais caro. Mas assim, pô, São Paulo pagou o Caleri, que é hoje o xodó da torcida, que é um jogador extremamente importante, Dedicado. que se faz presente dentro do clube, ele vai sair mais barato do que Tietê, ele vai sair mais barato do que o Pablo, ele vai sair mais barato do que Thiago Volpe, ele vai sair mais barato do que vários desses jogadores que vieram e não conseguiram agregar ao Não, clube. há uma distribuição exagerada no futebol brasileiro de contratos longos e milionários. Exatamente. Para jogadores medianos. Exatamente. Assim, a gente distribui, assim, jogador mediano tem 4 anos de contrato com um salário de $500 mil, assim, é O Maranhão inexplicável. Vai ganhar 400 pila no Santos. O né? Nicão ganha R$600 mil, cara. Então, no São e Paulo. assim, acho que o que você tinha falado, né, do torcedor estar presente, né, é muita, inclusive, acho que falta de informação do próprio torcedor e a falta de interesse, porque aos poucos ele vai se sentindo cada vez menos participativo daquilo ali, assim, sabe? Então, muitas vezes o cara, não sabe o que ele pode fazer, ele vai sempre estar à mercê nas mãos de alguém que vai poder fazer alguma coisa mesmo, então, acho que ele se sente meio impotente para poder mudar alguma coisa do clube, assim, sabe? Porque ele não participa Sim. e ele não tem como participar. De fato, É ele um clube que impotente, né? veta. É um Sim. clube que simplesmente fala, olha, a gente não liga, não se interessa, Sim. entendeu? E de todas essas gestões, eu sempre destaco muito Leco e Aidar, que são os pré-Casares, né? Sim. Aquele escândalo todo do Aidar internamente, que foi impeachmentado e tal, naquele período que você estava acompanhando de perto o São Paulo, como que você lidou ali com isso internamente? Como que foi o que aconteceu ali naquele perído do Aidar e depois... Na verdade, o estopim foi a briga dele com o Ataíde Gil Guerreiro. Quando o Ataíde tenta agredi-lo num hotel. Acho que esse furo foi publicado pela Mônica Bergamo, eu acho, tá? Não quero ser injusto com ela.
Mas foi uma pessoa que não é... Foi um jornalista ou uma jornalista que não é do esporte. Sim. Que publicou isso. É porque o São Paulo é página de fofoca também, né? Porque ali, porra, era uma zona aquilo lá, né, cara? E aí, assim... Estourou aquela bomba, né? E ali ficou a impressão de que, opa... tá rolando um... Como é que eu posso dizer sem me Se complicar? Patifaria. tá rolando uma patifaria aí. Ok, é uma ótima expressão, patifaria. Obrigado. Leve. Tá rolando uma patifaria. E aí veio aquela enxurrada, né? E aí, assim, claro que ninguém quis se comprometer ali. Aí o Aidar foi ficando sozinho até ele pedir... Pra pular fora. É. Você consegue dizer qual que foi o momento, pra você, o momento que, assim, ali começou a desandar de vez? Naquele... Não. Pós-período ouro ali. Eu acho que a treta, ela começa na contratação do Iago Maidana. Que teve superfaturação, né? Ali alguma coisa não... Até hoje não foi bem explicado, porque o cara nunca jogou pelo São Paulo. Sim. O São Paulo adora fazer isso, né? Teve vários jogadores que passaram pro São Paulo que Ele Ai, nunca cara, jogou pelo São Paulo. Me lembra assim, de novo aquele cara que só viajou? O Calazans? Calazans. Calazans veio do Fluminense. Pedido do Cuca, né? O atacante que nunca tinha feito um gol. Calazans. Ali é aquele negócio, né? Até que ponto foi um problema do clube na hora da prospecção, né? De entender que aquele jogador não serviria ou não servia, ou o próprio jogador decepcionou a todos, né? Porque o Calazans depois não voltou a jogar, né? O Calazans ele só viajou, ele fez tour pelo planeta, né? velho? Ele chegou a ser emprestado acho que pro CRB, né? Um período e Tem tal. muito mas... disso, né? Às vezes o cara parece ser ali um menino promissor, né? Ele se mostra ali promissor, você vai lá, faz a aposta e as coisas não acontecem, né? E não desenvolve. Tem muito do jogador também, Exatamente. né? Nem todo mundo consegue, né? Eu queria saber pra você agora, a gente sempre debate muito com relação ao Rogério Ceni como treinador. Eu sou um grande defensor, porque como bom São Paulino, você vai questionar ele, vai questionar quando ele vai fazer... Saudosista. Quando é ele a fizer palavra que você cagada. busca. Sim, eu sou saudosista. E eu adoraria ver o maior ídolo, meu ídolo pessoal do clube, sendo campeão como treinador. Internamente, você acha que ele terá continuidade dentro do cargo? Você acredita que a diretoria está bancando ele de fato? Ou uma eliminação numa Sul-Americana, por exemplo, ele rodaria? Tem respaldo, né? Tem o respaldo. Porque assim, até então, quando ele foi contratado no período Leco, venderam para ele um projeto de, no mínimo, 2 anos. Por isso que ele falou na última entrevista coletiva sobre as possíveis saídas. Ele já se adiantou, né? Sim. Do tipo assim, vai acontecer comigo o que aconteceu na primeira passagem? Vão promover um desmanche, aí eu... Eu vou Vai nessa botar na E marca. minha. aí... Vai porque- botar na Exato. minha. Usaram ele como bote expiatório da primeira vez, né? Da Total. primeira vez, assim, venderam os caras e aí o time dele declinou. Ele também não tinha muita experiência, porque foi Sim. o Primeiro trabalho. primeiro desafio dele e tal. E o time era horroroso, né? E o E time era mandou ruim, o time né? treinar peteca. Depois veio o Petros. Acho que o Petros ainda chegou a jogar com ele um Não, pouquinho. foi na sequência. Foi, acho que coisa de semanas depois, veio aquele pacotão que Petros, o Petro... Hernanes. O Hernanes ainda foi anunciado separado. Foi o Petros e acho que mais 2 ou 3 nomes foram apresentados no mesmo dia. Isso. Então, assim, ali realmente a troca era quase que inviável, né? Sim. Se agora vai mudar um pouquinho esse cenário, eu sinceramente não consigo acreditar. Eu acho que ainda o futebol ele é muito relacionado ao resultado, né? Sim. Eu acho que até aqui a temporada, ela é uma temporada muito boa, né? Tirando mais uma vez a grande final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, eu acho que o time evoluiu bastante, né? Acho que as contratações foram bem feitas, embora o Nicão não tenha mostrado ainda tudo que ele mostrou no Atlético Paranaense, mas vejam, que culpa tem o São Paulo, por exemplo, que o Nicão não conseguiu até agora, e por que o Rigoni caiu tanto de produção? São Paulo perdeu Puta que pariu, nem... um O jogador Rigoni que sumiu, é verdade. muitos imaginavam que, poxa, ao lado do Caleri e ao lado do Luciano fariam chover, né? Eu Sim. até esqueço de vez em quando que o Rigoni ainda tá no São Paulo. Pra mim já tinha sido negociado. inclusive. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa ali que o treinador, ele não tem culpa, né? Sim. Vai falar que o Rogério não quer resgatar o Rigoni. Tudo que o Rogério mais quer é o Rigoni da temporada passada, pra facilitar as coisas pra ele. Sabe de uma coisa? Acho que o Rogério, nesse momento, é um cara fundamental pro São Paulo. Primeiro porque, evidentemente, que mexe bastante com ele o fato de
conquistar um título como treinador estando à frente do clube em que ele sempre jogou. Sim. Segunda coisa, que é uma parada que eu tenho comigo, o Rogério tem um ego muito grande, ele é muito vaidoso. Ele quer vencer de qualquer jeito. E ter um cara desse, ele vai fazer de tudo pra vencer. Sim. Então, ele é um cara que vai encher o saco de tudo quanto é setor para que os caras estejam realmente, sabe, dando o melhor para que as coisas aconteçam. Então eu acho que tudo isso faz com que ele esteja sempre motivado o suficiente para fazer o São Paulo vencer, porque o maior desejo desse cara é vencer. Se ele vence, o São Paulo vence. Sim. Então eu acho que ele é fundamental. Então, quando ele vai lá e reclama, vejam, o Rogério é chorão porque foi reclamar que a piscina estava vazia, certo? Primeiro, ele foi acusado de estar criando um relacionamento de desgaste internamente e foi questionado na entrevista. E ele respondeu: se é pelo fato de eu pedir para colocar água na piscina, eu realmente estou causando. Ele banca, velho. Sim. A gente tava falando até agora de várias pessoas que estão lá dentro e não se importam com o clube. Ele é um cara que tá lá e realmente se importa com o clube. Ele viveu aquele período vencedor do São Paulo. Ele quer ver o São Paulo bem. Ele quer ver uma estrutura bem feita, bem montada, um time competitivo e o São Paulo campeão. A piscina cheia. Mas são detalhes Agora, que fazem a diferença, e assim, cara. observem, se o cara tá criando uma relação de desgaste internamente, ele perde o grupo rapidamente. Depois daquele episódio, ele cresce assustadoramente. O São Paulino o abraça novamente. Quem não gritava o nome dele no estádio? Mais ali organizada, né? O São Paulino normal ali, o cara de arquibancada sempre gostou do Rogério, mas a organizada não gostava muito dele por conta das declarações ainda técnico do Flamengo. Muito bem. Naquele momento, o São Paulino o abraça. Você espera a reação do grupo. Se ele tá causando internamente, opa, vai acontecer o que aconteceu no Cruzeiro. Daqui a pouco a maionese azeda, né? E aí? Fala Zezé. Sim. Ele perdeu o grupo? Pelo contrário, São Paulo cresce de produção. São Paulo chega para as finais, para os momentos decisivos do Campeonato Paulista consistente, aparecendo como um dos favoritos, certo? É a mesma coisa que falaram que ele perdeu o grupo do Flamengo. Alguém assistiu São Paulo e Flamengo e viu quantos jogadores do Flamengo foram abraçá-lo? Será que ele realmente perdeu o grupo do Flamengo? Então é muita coisa que se fala no futebol e, na verdade, ninguém prova e fica por isso mesmo. No Cruzeiro, ele tinha que causar no Cruzeiro. O time tava caindo, ninguém fazia porra nenhuma. Ele acabou tretando com alguns caras ali e aí a maionese azedou mesmo. Sim. Aí, ali, beleza. Sim. Agora no Flamengo não foi. Isso sendo... E assim, perdeu o grupo sendo campeão carioca, campeão da Guanabara, campeão brasileiro, campeão, acho que foi campeão de mais uma Não foi a Recopa, sei lá, alguma coisa nesse contra o sentido aí. Palmeiras. Sendo campeão, hein? E olha que ele perdeu o grupo. Então, assim, no São Paulo já deu pra perceber que ele não perdeu o grupo. Não vejo ninguém falar mal dele. Acho que os caras correm pra cacete quando o São Paulo não ganha porque faltou bola mesmo. Não faltou vontade, nada disso. E acho que ele é um cara fundamental pro São Paulo. Acho que ele é bom treinador, é um dos melhores que nós temos hoje no futebol brasileiro. Nós não temos muitos treinadores brasileiros fazendo sucesso. E eu acho que, assim, pro momento do clube, eu acho que ele é fundamental. Total. E você acha que... Pode falar. Você quer falar? Ah, não. Você acha que ele não assumiria uma posição talvez um pouco mais influente justamente dentro do São Paulo como cargo de diretoria? Ele não Como gosta. Muricy, né? Ele não gosta. Não gosta. Ele não gosta, ele gosta do campo bola ali. E o Muricy... Já não gosta de roubar, né? Não, e o Muricy só não é treinador mais porque a saúde não deixa, né? É, ele não aguenta mais. Ele já cumpriu a missão Sim. dele e tal. Tá lá com o Rogério, inclusive. Ajudando. O Muricy é também outro cara que é muito bom ter ele dentro do São Paulo novamente. É outro que também se importa com o clube e se tornou uma peça importante ali, né, junto com o Rogério. Eu gosto muito do Muricy. Assim, eu, por exemplo, assim, você tem ali um diretor executivo, né? Que é um cara remunerado que conhece o mercado, que é o Rui Costa. Sim. Você tem ali o Muricy Ramalho, que conhece o São Paulo, que é um cara que vai conduzir ali
a relação comissão técnica-diretoria, você tem o próprio Rogério, você tem muita gente ali, o Milton Cruz, que é um cara que muita gente contesta, mas tem uma bagagem, tem experiência. Se o Rogério aprova que ele esteja lá, eu acho que ele ainda é útil ao São Paulo, porque o Rogério não ia permitir que alguém entrasse ali para trabalhar sem nenhuma condição, né? Só Sim. por estar ali. Acho que ele não permitiria isso do jeito que ele comanda. Quando você contrata o Rogério, e nós estamos falando aqui da casa do Rogério, né, que é o São Paulo, você entrega a chave do clube para ele. É a mesma coisa que o Grêmio contratar o Renato Gaúcho. Sim. Você entrega a chave do departamento de futebol para ele. Ninguém é maior que ele ali, certo? Não tem como. É a mesma coisa que o Flamengo contratar o Zico como treinador. A partir do momento que ele entra, ninguém é maior que ele ali, entendeu? Pronto, acabou. Então não existe entre e sai porque o cara da bote mandou. Não existe isso, entendeu? Sim, total. Ivan, eu tinha deixado uma pergunta aqui pra te fazer, porque assim, a gente discute muito entre nós que assim, pô, cai um copo no departamento médico do Corinthians, Globo Esporte noticia. Aí no Palmeiras falta uma semana de salário, noticia. No Flamengo, não sei o que, noticia. No São Paulo as coisas não vazam. Mentira. Não. Mentira. No São Paulo elas não vazavam há muito tempo. Então. Hoje elas vazam com uma facilidade absurda. Cara, o Rogério fez com que as escalações não vazassem mais. Porque as escalações todas eram vazadas. Todas eram vazadas. Existe um problema, que existe um condomínio do lado do centro de treinamento do São Paulo e tinha muita gente que lá conseguia, com um binóculo, observar o que estava fazendo no gramado, o que estava sendo feito no gramado, e aí a escalação vazava. O que o Rogério faz? Se ele não consegue controlar aquilo, e tinha nego dentro do São Paulo, de dentro do São Paulo, que vazava a escalação, né? Sim. Então o que ele fez? Cortou o X9 e começou a treinar todo mundo na mesma função-função. E avisa os caras só no dia do jogo sem estar no gramado. A escalação não vaza mais, vocês perceberam isso? Sim, parou. Antes tudo vazava Genial. no São Paulo. O Vitor Pereira tá adotando a mesma estratégia no Corinthians. Não tem vazamento mais de escalação. É verdade. É difícil você achar, por exemplo, escalações do Abel vazadas. É muito difícil. Um cara pode, com muito talento, né? Porque o cara vai fuçando, né? Sim. Um jogador, por exemplo. Pô, fulano vai jogar, mas não consegue descobrir o time inteiro. E isso é fundamental. Então as coisas elas vazavam menos antigamente. Passaram a vazar absurdamente E agora tá vazando e menos agora de tá novo. vazando menos com a chegada do Rogério. Eu acho que agora vaza menos. O que a gente usava muito como exemplo era a época que tava o Benítez não jogou, era com o Rogério, não era? Não, o Crespo. Era o Crespo, era com o Crespo. É, aquela história que o Benítez no meio do jogo foi pro vestiário. Exatamente, E que não ficou foi no primeiro explicado. tempo. Não, ele não era- jogou, ele não entrou, não foi? Não, ele nem Não, entrou. era um jogo São Contra o Paulo e Palmeiras. Palmeiras, Foi não contra era? o Palmeiras na Que Libertadores. ele sai no meio do primeiro tempo assim, vai pro vestiário e não volta mais. E as coisas não... ninguém explicou, ninguém falou situação- Ele nada. foi pro vestiário. Isso. Mas e aí? Ele foi pro vestiário. Ele não Só vinha. levantou e foi pro vestiário. Ele ficou puto e foi pro vestiário. Não vai jogar, ficou puto e vai embora. Porque todo mundo queria o Benítez. O Benítez não consegue jogar no Grêmio. ele é reserva. Será já há um que... bom E o tempo. Crespo trabalhou. falei. Ó, o preparador físico do Crespo trabalha Exterminador com do ele no futuro. Independiente. E o Benítez joga com o Rigoni no Independiente. Os dois jogam juntos. Sim. Com o preparador físico do Crespo. A indicação é do Crespo. Se o Crespo não coloca pra jogar, alguma coisa tem, gente. É uma Então, questão à toa, lógica. mas é isso, Mas é é isso isso. que a O gente É uma que é essa questão coisa? lógica. Ele não consegue jogar, ele tem problemas físicos. Então, mas é isso que eu tô falando. Se fosse no Corinthians, já tinham falado que a mãe do cara tinha Não, feito imagina, isso, já tinham naquele falado momento, que o pai do naquele cara é momento, isso. quem sofreu? O médico do São Paulo. Sim, pra Sim, caralho. foi o DM. Foi tudo na conta do DM. Vou explicar uma coisa pra vocês aqui. Quando vocês vão no médico, certo? Você tem uma torção de tornozelo, certo? Ok. Na verdade, você não sabe. Você virou o pé e o teu Tá doendo. tornozelo tá inchado, certo? Você vai no médico, certo? O que o médico vai fazer? Ressonância, Ressonância, tirar o raio-x. E vai Tratar. diagnosticar. Diagnosticar. Que você tem? Você tem uma torção de tornozelo. Quem vai te recuperar? Ou seria fisioterapia ou medicação. Aí no caso Pô, do O São que eu Paulo, quero, você fa- mesmo, o que eu né? quero mostrar pra vocês é o seguinte: médico vai diagnosticar.
Fisioterapeuta vai recuperar. Fisiologista vai fazer com que você previna. Preparador físico vai te preparar. Comissão técnica vai te escalar. Olha o tamanho do processo para você falar assim: o médico do São Paulo é uma porcaria, ele é o grande problema porque o departamento tá cheio. Uma coisa é um erro médico. A outra coisa é um departamento cheio. Aí você vai questionar, são lesões musculares? Opa, será que é a preparação física que não tá entendendo? Sim. Os caras estão desgastados? Aí você vai levar em consideração, o time não teve férias, não teve pré-temporada, o calendário tá massacrando, e aí você vai entender o porquê que os caras estão quebrando. Agora, num departamento gigantesco, onde você tá falando de atletas de alta performance, onde eles só podem entrar em campo quando eles estiverem 100%, cara, o médico vai diagnosticar, o preparador físico, aliás, o médico vai diagnosticar, o fisioterapeuta vai recuperar, o preparador físico vai preparar, a comissão técnica vai escalar e o fisiologista vai prevenir. Cara, é muita gente envolvida para você falar que o médico é uma grande porcaria. Sim. É muito injusto. O Dr. Joaquim Grava, foi o Dr. Joaquim Grava, ele falou muito da questão da preparação física daquela equipe do São Paulo. Porque, pô, ele falou, o médico de São Paulo é bom pra caralho. Sempre foi bom, sim, ele continua sendo bom. E o preparador físico, que ele inclusive apelidou de Exterminador do Futuro. O argentino Exterminador do Futuro. O argentino Exterminador do Futuro falou, cara, ele destruiu os caras, mandava pro médico e a culpa era do médico. Cara, e você acha, por exemplo, que os médicos dos clubes não se conversam? Óbvio que se conversa, né, cara? Claro. Tipo, rola. Ó, existe, o cara tá fazendo merda aqui. Existe uma troca de ideia. Claro que existe, cara. Todos os médicos conversam entre eles, sim, e tal. É coisa da profissão, né? Claro, não existe uma rivalidade. Eles estão ali pra recuperar os atletas. Sim. Se você tem algo que você, porra, é raro no futebol, você conversa com outro médico, você traz um cirurgião diferente, entendeu? O médico do São Paulo, o médico do Corinthians, ele talvez não seja um cirurgião. Ele, sim, vai indicar você para um melhor profissional. Um cirurgião especialista. O cara vai lá, vai te observar, vai diagnosticar, vai fazer a análise dele, vai falar qual é o procedimento correto, se opera, se não opera. Se faz o conservador, se não faz. Sim. Entendeu? Então, assim, tem muita gente envolvida pra gente entrar nessa parada simplista, entendeu? Do tipo assim, porra, o departamento tá cheio, o médico é uma bosta. O médico não faz nada disso. Quando aconteceu todos esses problemas do São Paulo, nosso querido apresentador aqui, ele criticou muito o departamento médico de São Paulo. Claro, e eu por exemplo, falei muito pra ele isso. As primeiras lesões do Pablo, por exemplo, uma das primeiras lesões, e o Pablo tava bem naquele momento, ele se machuca. Se eu não me engano, ele tinha uma dor na panturrilha. Cara, trataram a panturrilha do cara, tal. A dor não sumiu, o cara voltava, se machucava de novo, não conseguia jogar. Cara, ele teve que operar as costas lá, um problema na coluna, não me lembro direito. Sim. Cara, não é uma questão simples. E assim, e a pressão de recuperar o cara, de colocar o cara em campo, sabe? Sim. Sabe? Precisa, entendeu? E aí você vai, você vai investigar e você vê que o problema não é né? Teve uma vez no São Paulo que o problema do jogador, na época do Tele Santana, era no dente. Caralho. O cara tava com o cárie, velho. Entendeu? Pô, o Alessandro deixou de jogar no Corinthians, do lateral, porque tava com catapora, velho. Juro por Deus, mano. 32 anos com catapora, velho. Pra ele que era só tomar banho de perunganato. Não foi o Sheik que tava com o furúnculo no sovaco? Teve isso também. Tem nosso apresentador também, velho. Não, mas eu falo essa questão de criticar o departamento médico, porque, cara, Flamengo do Jorge Jesus, um mês de DM pra muitos jogadores. Você pega o Rodrigo Caio, né? O Crespo, o São Paulo do Crespo, o Corinthians do Vitor Pereira, que aí cai tudo que a gente tá falando da questão de o Brasil parou. Porque, pô, chega um cara europeu, chega um cara até argentino e vem aqui e põe o treino dele físico, pegado, segunda, terça, quarta, quinta, treino, sexta. Aí, de repente, os jogadores começam a se machucar, a culpa é do médico? Sim. Porra, não faz sentido, cara. Sim, total. A gente falou agora do departamento médico e agora projetando o São Paulo... Não, só uma coisa com relação a isso. Não foi o Brasil que parou no tempo. Eu acho que esses caras... Primeiro que assim, o calendário é um calendário retardado. Sim. Eu acho que todo mundo concorda com ainda isso. Ainda na pandemia foi pior porque eles comprimiram mais. E eu acho que é muito difícil, por exemplo... uma coisa que eu tenho questionado muito com relação ao Vitor Pereira no Corinthians. Eu não duvido da capacidade dele.
Acho que ele tem capacidade para ser treinador do Corinthians para fazer o time vencer. A questão é, ele nunca se deparou com algo parecido na carreira dele. Ok. Então é desafiador para ele também. Até que ponto ele vai conseguir achar soluções nesse contexto? Sim. Sendo que ele nunca passou por isso. Eu não duvido da capacidade dele. Mas Por ele isso, nunca se deparou méritos com do isso. Abel. Ele também está... Ele também está se descobrindo ou está se desafiando como treinador. Talvez nem ele saiba se ele vai encontrar soluções. Cara, eu não consigo fazer nada. Sim, Entendeu? por isso que Eu acho que já recupero é o jogo, vital. recupero o jogo. Que horas? O meu melhor é no treino. Eu não consigo parar os caras para treinar. Isso para qualquer treinador. O treinador só consegue mostrar aquilo que ele sabe no treino, Sim, falta. não é no jogo. Sim. Porque, assim, tudo que acontece no jogo já tá mais ou menos na cabeça dele. As pessoas, elas subestimam, assim... É uma pena que alguns colegas fazem isso, né? Subestimam a capacidade dos profissionais que estão lá todos os dias debruçados para aquilo. Então, assim, pô, será que... Cara, o cara prepara o time para sair na frente, para sair atrás, para pressionar, para ser pressionado. Se ele perde um jogador, se ele fica com a mais, tudo isso é elaborado na cabeça do cara. Se ele toma 3-0. Você acha que tudo isso não é treinado? Sim, sim. Gente, se a gente sair atrás, nós vamos fazer isso. Se a gente sair na frente, a gente vai fazer isso. Ó, se a gente ficar com um jogador a mais, a gente vai produzir isso. Cara, tudo isso é combinado. Não dá pra imaginar que os caras ficam assim... Ah, fica lá treinando, Rachão, lá né? futevôlei, rachão, aí chega lá na hora do jogo, eles pensam, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Claro que o que acontece dentro do jogo é pensado pelo treinador do lado de fora. Sim. Claro. Ele tá olhando, pô, meu lateral tá sofrendo pra caramba ali com aquele ponto, eu vou pegar um lateral mais marcador, ou vou pedir pro cara lá da frente recuar um pouquinho, porque, pô, ali eu tô sofrendo. Tem as situações do jogo, porque o outro também se preparou pra fazer a mesma coisa. Mas assim, a gente subestima demais, achar que, pô, os caras simplesmente eles comem e dormem o tempo inteiro e depois eles chegam pra jogar, velho. Não, É não que é assim o que VP funciona. já tá inventando demais. Já tá inventando. Eu sou o maior defensor do VP que vocês vão ver O nessa que é bancada. inventar? Porra, é poupar o time contra o Always Ready e poupar o time contra o América Mineiro. E aí vir dar entrevista e falar, não, porque vocês querem que a gente ganhe Mas todos os jogos. você acha não, que ele só ganhou dos poupou... dois, velho. Mas peraí, contra o Always Red... Always Red é o terceiro time do Corinthians, tinha que ter ganhado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Contra o Always Red, se não tivesse treinador no banco de reservas, contra uma equipe já eliminada, frágil tecnicamente e que veio sem os seus principais jogadores, se o Corinthians não tivesse um treinador no banco de Se reservas, tivesse com o interino. aqueles caras tinham quase que obrigação de entregar uma vitória ao Corinthians, porque senão não faz Concordo. sentido você Sim. bancar e ter essa disparidade que acontece no futebol. Concordo. Se eles conseguem travar uma parada muito equilibrada, por que esse ganha uma fortuna e esse não ganha? Que sentido faz essa diferença? Então esses caras precisam chamar a responsabilidade. Concordo. Entendeu? Porque o time reserva do Corinthians, ele no mínimo vai ser do mesmo nível ou melhor que o Always Red. Então, E esse é era o primeiro. Always Ready reserva. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, contra o América Mineiro não teve, eu fiz o jogo, não teve nada de poupar. Quem que ele poupou? Não. Mas beleza. O que eu quis dizer é que assim, ele fala, pô, é pra ganhar do Always Ready hoje, ele dá entrevista falando isso. É pra ganhar do Always Ready hoje e depois tem que ganhar do América no domingo. Certo? Sim. Certo. E vocês querem que a gente ganhe isso, a gente não vai ganhar todos os jogos. Então, porra, você enfrenta o Warriors Ready e o América Mineiro na sua casa. Um dos dois jogos você tem que ganhar. Você Claro, concorda? ele tem culpa nesse processo, mas os atletas também. Concordo. Quando você olha para a concordo. equipe do Corinthians hoje, e eu tenho falado isso muito nos veículos que eu trabalho, você tem diversas formas de ganhar um jogo, de atuar. O que você se propõe a fazer direito para conquistar as vitórias? O Corinthians não tem padrão de jogo. É isso. O Corinthians não tem padrão de nada. O Corinthians não tem uma identidade. Então, mas isso aí é responsabilidade de quem? Dos Ele jogadores? ele tem muita responsabilidade. Eu não estou tirando a responsabilidade dele. Eu acho que ele tem responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, muitos atletas caíram de produção. Isso é um fato. Sim. Entendeu? Então, assim, encheram o saco do cara pra colocar o Roger Guedes. Ele jogou o tempo inteiro contra o América Mineiro e não fez porra nenhuma. Tudo bem, mas se tivesse entrado contra o Always Ready, eu garanto que ele tinha feito.
Porque era um jogo de Libertadores, cara. E por que contra o América, que valia a liderança, ele não jogou? Porque valia a liderança na 6ª rodada do Brasileirão. Não valia a classificação em primeiro do quer grupo dizer que da ele escolhe Libertadores. jogo? O Roger Guedes? Porra. Com certeza. Você tem dúvida. Mas aí não pode. Você tem dúvida. Peraí. Não, mas aí você tem que vocês saber estão de trabalhar o brincadeira. material humano que você tem, Peraí, velho. você vai me desculpar. Peraí, vamos lá. Não, Você na minha traz visão- um jogador de mais de R$1 milhão por mês, Sim. sabe? Que Tá reclama errado. do rodízio, que reclama Tá da posição, errado. que reclama disso, que reclama daquilo. Tá Aí errado. ele tem uma oportunidade de jogar o tempo inteiro numa partida que... Dane-se se a 6ª rodada do campeonato valia a liderança porque o rival tinha assumido a liderança. Tá errado. Não era, perdeu a liderança na 6ª rodada pro... Tá errado, mas a gente tá Chapecoense, falando de um sei lá. cara que sai num treino, no Palmeiras, que sai do treino e que não vai pra relação do jogo porque simplesmente tirou o colete de titular no treino. Então vamos a gente lá. tá falando desse então cara. que culpa tem o Vitor Pereira nesse processo? E não entrar com o titular contra o Always Ready. Por quê? Porque tinha que entrar com o titular ali, porque aquele jogo era muito mais importante do que a liderança do brasileiro nesse Mas por momento. que os titulares não ganharam do América? Não, aí são outros 500. Aí Não os são titulares outros não- 500. São. Porque Assim, quando entra, porque assim, entra quando o William vocês, e quando Renato vocês Augusto falam, contra o Arzwell, quando vocês joga falam, muito mais. quando vocês falam do time titular do Corinthians, é como se assim, entrar, vai entrar a cavalaria. Então agora tá tudo resolvido. E os caras não estão jogando nada. A grande Mas verdade é o contra o seguinte, Arzwell jogou. se o Fortaleza tivesse um pouquinho mais de qualidade, no primeiro tempo tinha ganhado do Corinthians na Arena. Se o Internacional tivesse um pouquinho mais de qualidade, tinha acabado com o Corinthians. Se o São Paulo, se o Cássio não tá bem, o São Paulo acaba com um tabu. Entendeu? Se o Salvio não perde aqueles gols contra o Boca, talvez o Corinthians nem na Libertadores estivesse. Então não tem titular ou reserva, ninguém joga nada. Mas fato é, quando entra o William e Renato Augusto contra o Arzwell, o time melhora, o time manda a bola na trave, o time cria chances. Tudo bem. Então se entra com esses dois no começo do jogo, o time teria jogado melhor, teria criado chances, teria feito gol. Poderia. Não entrou, não deu certo, como contra o Guarani, todos eles entraram e não conseguiram fazer o resultado. O Corinthians foi obrigado a jogar contra o São Paulo no Morumbi, tomou mais um pau lá. Guarani? Claro, sim, pelas Paulista. quartas de final. Ah, ok. Que tá, jogou tá. com a equipe Não, completa, ok. não conseguiu a vitória. No final das contas foi para as penalidades, passou, com isso foi obrigado a jogar no Morumbi e perdeu. Mas você O que eu falo é o seguinte, esses caras, desde o começo do ano, e eu acho que o Vitor Pereira tem culpa no processo, mas são caras que não conseguem mais jogar. São caras que caíram de produção individualmente. O melhor jogador do Corinthians hoje, tirando o Cássio, o melhor jogador de linha é o Maicon. Sim, Não é o Renato Augusto, sim. não é o William, definitivamente. não é ninguém. Mas o Michael não entrou contra o Arzwell também. Entrou depois do segundo tempo. Tudo não foi bem. titular. Mas a obrigação era ganhar independente do time que tivesse É que em era campo, time cara. B do Always Red, fora da Bolívia, né? Não, Tá mas, ligado? mas você pode pensar, e qualquer torcedor eu te falo, você prefere ser líder brasileiro na 6ª rodada ou classificar em primeiro do grupo da Libertadores? Não, tudo bem. Mas os dois. Não, mas se fosse pra escolher um outro. Não tem que escolher, tem que ir os dois. As duas partidas foram dentro da casa do Corinthians. Contra o América Corinthians tinha que Mineiro, que ganhar os naquele dois, momento eu também era, acho. se eu não me engano, o 9º colocado e o Always Red que veio aí pra conhecer a Neoquímica Arena. Sim, eu acho. Que, Tinha que ganhar os dois. São 5 empates seguidos, né? A gente tá gravando hoje, Ainda não jogou quinta-feira, contra o né? Atlético Goianiense. Quarta-feira. É, são 5 empates seguidos, 3 na Arena. Não, Titular, tá errado, com reserva, tá com errado. Renato Augusto, com o William, com o Roger Guedes. É que a primeira bola do William contra o Arzwell, ele manda na trave. Sabe? Entendeu? Se ele tá no primeiro tempo, porra, ele manda uma bola na trave no primeiro tempo, o Arzwell ia peidar na tanga. É igual hoje eu ouvi assim, eu sou fanzaço do William. Fanzaço do William. Acho que o William joga pra caralho. E os caras, e assim, poxa, eu ouvi de um amigo, companheiro. Porque os caras que olham os números do William, realmente ele tem números muito ruins, se eu não me engano ele tem 1 gol e 2 assistências, tal, mas quando você vai pro estádio, você olha pra ele, assim, o cara se mata, ele vai lá, tá no rebote, depois ele marca, depois ele faz isso, depois ele faz aquilo. Eu sou um cara que olha Só o jogo apanha. muito pelo ponto de... Não. Quem? O William só apanha. Isso, só apanha e tal. E mesmo eu sendo um cara que olho muito futebol pelo lado coletivo, e depois a gente vai entender como esse cara é inserido no contexto, quando a gente tá falando do William, e nós estamos falando do William, né? Os números, eles são frios pro William. São. Porque o que o corintiano espera? Gols, Porra, assistências. eu pago uma fortuna e trago o William, que disputou a última Copa do Mundo e teve uma carreira sólida na Europa, para que ele tenha X gols, assistências. Não porque ele me marca o lateral tal. Eu sei que isso tudo é o mínimo.
que se espera de um jogador de futebol, comprometimento tático. Agora, a partir do momento em que ele aparece para jogar, eu quero gols, eu quero assistências. É por isso que eu contratei o William. Porque senão, para cumprir função, eu não precisava gastar tanto. Contratava o Romero. Óbvio. O entendeu? Toró tem a mesma Claro. quantidade de gols. Tem mais gols que o William na temporada. Quer levar o Toró? É mais Entendeu? barato. O Então- Paulinho tem o dobro de gols do Caleri na carreira. Quer levar o Paulinho? O Paulinho não, obrigado. Quebrado. Então pronto. No E tá final mal das também. contas, é claro que assim, então assim, você vê que alguns caras, eles não conseguiram jogar. Tem culpa do treinador, eu acho que o treinador ainda não conseguiu. Acho que ele é vítima do contexto. Tá. Sim, ok, concordo. Repito, acho que o cara. Eu não tenho perspectiva, tá? Eu acho que o Corinthians não vai melhorar muito disso. Porque ele não vai encontrar momento, assim, tá encontrando agora, essa semana que nós estamos gravando aqui, talvez o Corinthians volte um pouco melhor. Mas eu não tenho muita expectativa. Acho que o Corinthians não vai engrenar. Eu vi, acho que na Jovem Pan, não sei em qual canal que eu vi, qual veículo que eu vi, mas eu concordo com o jornalista que deu essa opinião. Essa opinião. Que ele fala assim, cara, a impressão que eu tenho é que o Vitor Pereira veio pro Brasil arrastado. Porque ele teve proposta do Flamengo e ele não foi na época antes do Flamengo contratar o Paulo Souza. E ele não foi porque acho que ele estava no Fenerbahçe na altura. E aí ele sai do Fenerbahçe, o Vitor Pereira, o Duílio, tenta convencer ele a vir pro Corinthians. Ele fala não a princípio. Depois passa um tempo, o Corinthians vai pro Luiz Castro, fulano, Beltrano, não sei o quê. E volta no Vitor Pereira e convence o cara e o cara vem. Então, hoje, eu tenho a impressão de que o Vitor Pereira veio pra cá achando que era uma coisa, chegou aqui, viu que o buraco é mais embaixo e não tá conseguindo render. E às vezes do Abel. ele se mostra bastante desanimado, assim, Sim, quase que, poxa, eu tô sim. fazendo um favor estando no Corinthians ainda, porque... E eu acho que Ele falou realmente... do Liverpool, E porra. talvez ele tenha esse verdade, foi sentimento. mal E talvez ele tenha esse sentimento mesmo de, cara, como eu vou encontrar solução nesse cenário? Não sei se eu vou conseguir. Ele pensa, o que eu preciso? Tempo pra treinar. O que eu não tenho? Não, Tempo e pra outra, treinar. não é só tempo pra treinar, não. Acho que o Corinthians tem um grupo muito desequilibrado. Tem, muito total. mal A formado. função E dele- gestado também. A gestão ali do grupo. Acho que a função que é exigida dele, que seria exigida dele, seria muito mais além de um técnico, né? Então, que nem o Rogério, que tem uma força, que consegue Não, o que eu ganhar acho torcedor. É assim, eu acho que isso não vai acontecer. É. Gestão Corinthians, assim, paciência, não vai ser o que a gente esperava para 2022, mas ele vai ter tempo, nós vamos trazer alguns jogadores que ele precisa, nós vamos deixar o grupo mais ou menos da forma como ele gosta, certo? E a ideia é que ele fique para 23 a gente poder cobrar um pouquinho mais. O grande erro é o quê? Mas eu acho que isso não manter o vai dar Silvinho. tempo. O Eu acho grande que isso erro, não vai dar tempo. o grande erro é manter o Silvinho. Eu acho que ele fica até o fim do ano e que o Tite volta no ano que vem. Ah, tá sonhando muito. Eu Deixa, tô sonhando, velho. deixa rolar, O Tite deixa acho que rolar. não- Deixa o Tite na Eu seleção. não acho que o Vitor Pereira fica pro ano que vem. Não, eu não acho. acho que o Tite volte. Eu acho que pode ser Não, o outra Tite pessoa. pode até voltar, mas também o Tite... eu acho que Volta, ele- ganha o Paulista e aquele abraço! Eu espero, assim, pro bem do Corinthians, eu espero que ele permaneça para Eu 2023. concordo. Agora, conhecendo bem a cultura do futebol brasileiro, Não fica. eu acho que ele não dura até o final do ano. Não Bom, dura. Se insistiram no Silvinho, que custa dar uma chance pro português. É né? isso. mas Insistiram acho que com o o- Mancini também. Também. Não, também. mas o Mancini português até ia, tem que né? se dar oportunidade também, Não, e assim, né? eu acho que essa responsabilidade tem muito da diretoria, porque assim, você não discute a troca do Silvinho, você discute o time da troca. Sim, sim. Sim, Sabe, exato. o Corinthians só foi ter jogos mais importantes com relação a outras competições mais importantes do calendário Quando a partir demitiu de o abril. Silvinho. Então você teve janeiro nem tanto, mas vamos lá, um pouco de janeiro, fevereiro, março. Você teve 3 meses perdidos, porque aí você troca o Silvinho, ele falei pra perde ele esses aqui. 3 meses basicamente, ele chega numa puta Sinuca saia de bico. justa, sinuca de bico, porque ele pega um clássico atrás do outro, tudo fora de casa, com o time, porra. Sabe? Os erros que ele cometeu ali era pra ele ter cometido no Entendeu? começo do ano, pô. Exato. E esse que foi o grande erro. Então, assim, a direção tem muita culpa nisso. Muita culpa. Sim. Bom, a gente tá chegando próximo do final do programa. Boa. E antes de irmos para a nossa dinâmica, eu só vou te fazer mais uma pergunta. E... Espero ter acrescentado alguma coisa aqui. Porra, Que pelo isso, amor que de pariu. Deus, velho. É pelo que amor se de Deus. deixasse aqui. A gente ficava Entrou no tranquilo. assunto Corinthians. Quando a Pagava gente essa vem só palestra, tomar uma né? cerveja só, a gente fica trocando uma ideia aí. Lucas,
Existe alguma possibilidade para a próxima temporada ou ainda é essa? Assim, o Lucas é aquela coisa do Caleri, de todos os jogadores assim que o São Paulo entende que tem representatividade com a torcida. Então esses caras, eles são monitorados o tempo inteiro. Vai depender muito mais do Lucas, não é do São Paulo. Então assim, ele tem mais 1 ano de contrato com o Tottenham. Se ele encontrar alguma coisa na Europa, ele não vai... Agora, se ele não encontrar nada, o Tottenham não quer ficar com ele, as propostas que chegaram não agradaram muito, ele pode pintar no São Paulo, porque a gente já sabe que se ele voltar pro futebol brasileiro, ele vai jogar no São Paulo. É a mesma coisa que aconteceu com o Caleri. Sim. O São Paulo tentou o Benedetto, tentou o Borré, tentou uma porrada de gente. E nesse período, o Caleri estava tentando alguma coisa na Europa. Aos 45 do segundo tempo, o Caleri não conseguiu nada e veio jogar no São Paulo. Acho que para ele e pro São Paulo foi a melhor coisa que aconteceu. Né? Acho que pra ele, inclusive, porque o Maicon no Corinthians. Então assim, acho que foi a melhor coisa pra ele, Caleri, acho que assim, ele nasceu pra jogar no São Paulo. Sim. Todo mundo fala isso. Não tem como, porque assim, ele jogou muito bem no Boca. Caralho, né, E assim, ele joga muita bola, assim, joga muita bola no... Ele não é um cara refinado, tecnicamente. Entenda o que eu quero dizer. Sim, sim. Ele é um goleador. Ele faz o que ele tem que fazer. Sim, e assim, e é uma posição rara. O Palmeiras tá tentando com dinheiro até hoje e não consegue. Sim. Só mais uma pergunta aqui. Por favor. Mais 2, rapidinho. Vai. Pode ir? Igor Rabelo, existe a possibilidade? Existe a possibilidade. Também é uma parada que ele precisa resolver com o Atlético Mineiro. Ele tem contrato até o final do ano, mas ele é pouco utilizado, ou quase nada. Eu não tenho visto ele jogar. E é um zagueiro, né? Mas ouvi uma história de empréstimo aí. Não sei, assim, se ele vai... Assim, claro que se o Rogério... Diante daquilo que o Rogério vem produzindo no São Paulo, eu imagino que o Rabelo se encaixa naquilo que ele deseja, né? O São Paulo não vai trazer um cara pesado que tenha dificuldade de sair com a bola, de jogar com linha alta, que é como o Rogério propõe o time do São Paulo. Mas eu acho que pode pintar, sim. Tá, só mais uma última? rapidinho. É que agora, por exemplo, na metade do ano, o Galo vai querer uma compensação financeira, né, para liberá-lo. Sim. Né? E hoje o São Paulo não Porque tem. vai estar reforçando um rival. Eu imagino que seja isso. O São Paulo batendo no Galo. E o São aceita Paulo não velho. vai pagar à medida em que um atleta vai estar livre no final do ano. Então, pra Sim. que você vai gastar agora, sendo que você Pode gastar no já fim do tá ano. quebrado, né? Não, que tem um amigo meu que pediu muito pra eu perguntar isso, mas eu acho que seja boato. Existe um rumor de uma troca entre Rigoni e Marinho. Você sabe de alguma coisa disso? falar sobre isso. É porque Boato, teve aquele ok. negócio do Marinho que dizem que foi um pedido do Rogério pra ser Uma coisa é consultado, né? certa. Nesse ano, o Rigoni não sai. Se sair, vai sair no final do ano. Nesse ano, o Rigoni não vai sair. E no Internamente ano ele é que muito... vem vai acontecer Luan e Rigoni. Eu Não, posso ficar esperando aí, espera aí. Dizem que ele é um puta cara. Então, internamente é um cara muito querido. E assim, todo dizem mundo que tem é a um puta expectativa cara. dele voltar a jogar bola, né? Dizem velho? não, a informação que a gente tem é que ele é um puta cara. Sim. Bom, agora vamos para a nossa dinâmica. Vamos propor um desafio a você, tá? Então eu vou te passar sempre 3 nominhos, tá bom? 3 nominhos de jogadores que você vai ter que escolher entre eles. Um que você não quer nem de graça, um que você gostaria de em definitivo no São Paulo e um por empréstimo. Tem que ser no São Paulo. São opções para são opções todos que- jogadores que já jogaram no São Paulo. Porque aí eu vou levar em consideração aquilo que está sendo Pode- proposto pelo Rogério. O que Exato. você quiser levar em consideração, Ok. você leva. Você agora é o presidente, você vai assinar o cheque, beleza? Júlio Casares. Então Vamos vamos levar lá, em então. consideração as cifras também? O que você Ou só a quiser. qualidade do atleta? Vamos começar com um exemplo aqui que é um pouco mais Óbvio. básico ali de, Ok. de você pensar. Você tem Rafael Tolói, Thiago Volpe e Luiz Araújo. Vamos lá. Dessas 3 opções, um em definitivo, um nem de graça e um por empréstimo. Olha lá. Nem de graça. Com todo o respeito ao atleta, evidentemente que é um baita trabalhador, mas acho que teve todas as oportunidades e não conseguiu. Thiago Volpe. Ok. Assim como muita coisa na vida dele, ele teve a oportunidade e não segurou, cara. Eu traria o Luiz falar. Araújo por empréstimo e o Tolói em definitivo. Ok. Isso foi o nosso exemplo. O exemplo, que foi um exemplo. exatamente o Beleza? que a gente Essa pensou. é a dinâmica, beleza? Agora Fechou. vamos valendo. Tá. Você tem Lucas Moura, PH Ganso e Thiago Mendes. Porra, me fuderam. Essa é a ideia. Não, essa calma é a que a ideia. gente vai te fuder mais. Caraca. Bom, em definitivo, o Lucas. Foi o que Por pensamos. empréstimo, o Thiago. E com muito respeito, sendo gansista,
mas acho que nesse momento o menos útil é o Ganso, então nem de graça. É legal que você fazendo isso agora, eu tô vendo se seria igual. Né? Porque aí ele falou dele. Eu falei isso, o meu nem de graça seria o Thiago Mendes. Eu ficaria com o Ganso. Puxa, o Thiago Mendes pra mim é um baita jogador. Eu não gostava muito do Mendes no jogador. São Paulo. Muito, jogou muito, tá jogando muito na Muito. França. Não, hoje em Agora- dia ele tá muito bem. Acho que ele voltaria um jogador muito mais completo. O Flamengo do que tá ele foi. louquinho por ele. Sim, Agora total. eu quero ver, mano. Vamos lá, você tem Paulo Miranda, Jusilei e Bruno Cortez. Eu gostei que os olhinhos abriram, assim, ó, com uma cara de Lembrando espanto. que a gente sabe, todo mundo que tá em casa sabe que você entrevistou o Jusilei, né? Teve prazer de verdade. conhecê-lo. Recentemente. O Jusilei, no começo, ele jogou muita bola no São Paulo. No começo ele jogou muita bola no Então, assim, Corinthians. em definitivo, o Jusilei. Por empréstimo, o Bruno Cortez e o Paulo Miranda, com todo respeito também, nem de graça. Esse aí. Não precisa nem de muito respeito também, porque todo mundo sabe, né? Bom, agora você tem Antony, Rodrigo Caio e David Neres. Anthony em definitivo, David Neres por empréstimo e nem de graça o Rodrigo Caio também, entendendo que ele é bom jogador. Sim. Mas por Mas toda... nesse contexto em que nós estamos aqui pela dinâmica, nesse caso, ele fica Nem de graça. nem de graça. E por último, e não menos importante, Dani Alves, Oscar e Douglas, o lateral grande Douglas, campeão da Champions League, que teve que devolver a medalha. O título foi revogado. O Douglas, nem de graça, né? Respeitando a dinâmica aqui, respeitando o jogador. O Oscar por empréstimo e o Daniel Alves em definitivo. Caceta! Olha só. Olha, não esperava. Ai, meu coração! A saudade, você já vai Assim, matar a porque saudade. nós temos um jogador que foi muito mal, um jogador que foi muito mal com o clube Sim. e um jogador que talvez, assim, divida opiniões porque ele também foi vítima de um processo interno, entendeu? Sim. Então, por isso que eu coloquei dessa forma. Porque, assim, o Oscar sai quando ele sobe profissional, né? Ele consegue uma manobra jurídica para deixar o clube. Eu acho feio isso. Não, e hoje eu em, acho dia, feio. hoje em dia o salário do Oscar é igual ao do Benzema. cara. Não, sim. E assim, o Oscar é muito bom jogador. Quer dizer, foi muito bom jogador. Não sei como é que ele tá jogando hoje. Assim, não sei qual que é o nível dele. todo respeito à cansou do China, futebol. Ele saiu do Chelsea, Assim, ele mas falou, ele, mas ele, abdico mas o ele mal do sempre futebol. foi muito bom jogador. Agora, você tá falando do Daniel Alves, que assim, no São Paulo teve muita coisa ali envolvida, né? Mas é o Daniel Alves, né? Sim. O nosso O pagodeiro Oscar favorito. jamais, um dia vestindo novamente a camisa do São Paulo, encheria o Morumbi. Não. É verdade. Não. É verdade. Ele é ser um cara contestado e Contestado, questionado eternamente. Iam tacar a moeda nele até E para ser direito. assim, e a diretoria do São Paulo, para trazer um cara que vai ser questionado e que já tá ali mirando o final de carreira, não vale a pena. Você causa um desgaste desnecessário. Posso fazer um elogio, Ivan? Por favor. Que O isso? primeiro convidado nosso que participa da dinâmica e não fica mureteiro. Ele foi papum. Deu Claro, seus porque porquês. a ideia é sempre respeitar a dinâmica. Sim. O mais difícil Porra, ali Cara, vamos cortar isso aqui e vamos mostrar para os próximos convidados. É, a ideia é sempre respeitar a dinâmica. respeitar a dinâmica. E nada contra, assim, com você. Toda vez que eu citei um atleta nem de graça, não é porque eu. Tem um Quero problema que ele pessoal, morra. né? Exatamente. É só respeitando a dinâmica, assim. A mais difícil foi fazer o Ganso ser um cara Nem de de graça, assim. Sim. Que é pra todo mundo que gosta de futebol, Foi. que gosta de qualidade, né? De um cara Futebol refinado bonito. tecnicamente, ele é o cara. Mas, infelizmente, não mais com a intensidade que o futebol Que exige. precisa, Tá né? faltando um 10. Bom, depois desse show que você deu na dinâmica. Nossa, é doido. Não, foi bonito. Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Nota Chegou aquele 10. momento que você coloca alguém em uma roubada. Já te colocaram aqui, né? Você finalmente veio, então convide o nosso próximo convidado. Eu acho que assim, já veio muita gente da Transamérica aqui, né? Veio, Ok, bastante. veio bastante. Eu vou passar o contato para vocês de um cara que foi fundamental na minha trajetória como jornalista, né? Que foi quem realmente me ajudou que as primeiras portas fossem abertas, que é o Márcio Espímpolo. E acho que ele viria aqui com o maior prazer para bater um papo com vocês. Então, espero que ele seja o próximo convidado. Então, olha para o fundo daquela câmera ali e convide formalmente. Grande, é assim que ele me chama. Por questões óbvias. Ok. O tamanho, né? Ironia. Grande, venha bater um papo com os caras aqui, porque o programa é nota 10
E eu espero que você curta bastante. Miguelito. Porra, agradecimento especial pra São Jorge, como todo programa. Agradecimento por estar de volta! Muito bom. Saúde, família. saúde. Faz 1 ano e meio que a gente faz isso aqui e foi a primeira semana que eu fiquei de fora. Foram os primeiros 2 programas que eu fiquei de fora. São quase... chinelinha, e depois critica jogador. Não, peraí. São quase 60 programas e eu estava em todos. A vagabundagem, todos. né? Cara, E assim, pegou um percebe-se resfriado, que também não há mano. comando, né? Porque se o cara consegue ficar fora uma semana e depois volta e nada acontece, ainda recebe, ó, não foi servido pra mim nenhum chopp, nenhuma cerveja. Como é que chama esse drink que você Negroni, tomou? Também, não foi me oferecido apenas um copo de água. E assim, tudo isso por um cara chinelinho que não apareceu aqui a semana inteira. Então, assim, percebe-se, Gabriel, me desculpa, mas não há comando nesse programa. Sabe o que é foda? É porque eu sou o menor daqui, entendeu? Eu vou Se falar ele falar alto, alguma coisa, tum na tapa orelha. na cabeça, entendeu? Eu não tenho o que falar, entendeu? Aquele capacete lá foi de rugby. E eu usava. Não há Então, comando. assim, Infelizmente. a monarquia. Peço desculpas, tá? Pelo mau atendimento aqui. Olha o símbolo que tá na testa do malandro. Olha aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Você vai esperar o quê, né? Tá explicado. Vai esperar o quê, né? Não, mas agradecimento pros meus queridos colegas de bancada. Peço desculpas aí por essa semana ausente, família. Mas Que estou isso. de volta e estou com tudo, diria Infelizmente. Vitor Pereira. Tava Estou uma com paz. tudo, opa! Ivan, muito obrigado, cara. Muito obrigado por você estar aqui. Pô, você foi super recomendado por todo mundo. É Inclusive a Fê. Espero ter correspondido. Inclusive a senão, Fê, beijão pra Fê, conheci ela hoje, mas Grande ela falou Fê. muito bem de você também. Poderia gerir um pouco as minhas redes sociais. Fica a dica! Aí, ó, oportunidades. Mas é isso, família. Obrigado por tudo, Voz e Conteúdo, toda a galera que tá aqui com a gente, pessoal do Tchê Café. E agradecimento pra todo mundo, é nóis, tamo junto, valeu. Roger Guedes, porra, vamos aí, né, mano? Até uma próxima, né? Vai, Bolivão. Gente, quero primeiro agradecer vocês por estarem assistindo a gente. E, Ivan, pô, muito obrigado mesmo. Você Eu que agradeço. deu uma palestra aqui para o pessoal que acha que o futebol se resume às 4 linhas. Sim. Deu uma palestra de que as coisas são além disso. E, pô, nem cobrou, mano. Então tá valendo, mano. Mereci um chopp. Ivan, sem palavras pra agradecer, cara. Muito legal ter você aqui. Máximo agradeço. respeito pelo seu trabalho. Somos todos admiradores. É muito legal ter um cara aqui que fala sobre futebol, mas não no preto e no branco. Você tem uma visão privilegiada. É até injusto cobrar que alguns companheiros de bancada tivessem o mesmo talento que você tem, porque é um talento. Então, assim, muito mais... eu sou um cara que sempre trouxe muitas informações, sempre muito bem informado, mas acho que o mérito principal da tua carreira é você ser querido por todo mundo que trabalha com você. É unânime. Todo mundo que a gente conversou, pô, Ivan... Mano, Ivan é legal pra caralho. Ivan é gente boa pra Mentira. caralho. Tudo falso. Bom, Não, se mentiram pra nós. mentira pra nós. E no final, a gente concordou com todos eles. Você é um cara sensacional. Sensacional, Muito obrigado cara. por ter vindo aqui. E, cara, todo sucesso do mundo. Não, eu que agradeço. Foi um prazer. Eu tava tentando de qualquer jeito fazer com que as coisas acontecessem, né? Você sabe disso. Teve Sim. muita paciência. Achei que uma hora você ia me mandar tomar no cu, mas enfim. E é do jogo, né? Mas realmente a agenda é bem complicada, né? Um jogo atrás do outro. A gente tem que respeitar as escalas. As escalas mudam, né? E assim, para encerrar aqui, né? Tem muita gente que sonha em fazer o que a gente faz. Não só aqui, por exemplo, bater um papo e falar de futebol, mas, por exemplo, trabalhar no jornalismo esportivo. Eu fico sabendo o que eu vou fazer no meu final de semana, e eu tenho família e tenho um filho de 2 anos, né? Tenho uma esposa e um filho de 2 anos. Eu fico sabendo o que eu vou fazer no final de semana na quinta-feira. Então, eu nunca vou poder dar uma resposta se eu vou no churrasco no domingo antes de quinta-feira. Porque na quinta-feira sai a escala do final de semana e eu não sei o que eu vou fazer. Então é a mesma coisa quando eu vou agendar alguma coisa. Quantas vezes a gente quase acertou e depois veio uma Sim. parada, porra, preciso que você faça isso, porra, preciso... Entendeu? E aí as coisas não aconteceram. Mas obrigado aí pela paciência, pela parceria. Foi do caralho conversar com vocês aqui, bater legal. esse papo sobre futebol. E espero que vocês tenham muito sucesso. E eu recomendo aí pra quem estiver assistindo, pra quem quiser participar. Tamo junto. Pô, que Aê, legal, Ivan. caralho, obrigadão, Você velho. demorou, por isso que a gente não ofereceu o chopp. Se tivesse falado isso no começo, velho. Então. Você já tá com 3 shows. Foi uma punição, então. Tá vendo como tem liderança aí, ó? Aí, ó.
Esse foi mais um Talk Show de Bolas. Muito obrigado, até mais e tchau!